registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva neste domingão. Hoje, dia 6 de abril de 2025, domingo, dia nobre do futebol. Já às 4 da tarde a bola rola no Mineirão, no Gigante da Pampulha, em Belo Horizonte, na capital mineira. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Clube Atlético Mineiro e São Paulo Futebol Clube. Dois times que não começaram bem a competição. O Galo perdeu fora de casa para o Grêmio por 2-1. O São Paulo empatou em casa diante do Sport, aquele empate com sabor de derrota, com direito a pênalti perdido pelo artilheiro do time. E hoje se enfrentam. No meio de semana, o São Paulo, na estreia da Libertadores, foi até a Argentina e venceu o Talleres pelo placar de 1-0. Já o Galo foi ao Peru pela Copa Sul-Americana e ficou no empate por 0-0 contra o Cienciano. Atlético Mineiro e São Paulo, é este o jogo para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos neste domingão, Estádio Mineirão. A bola rola já às 4 da tarde para você ligado em FM 85,7, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está conectado, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E é claro, não esqueça de registrar a sua participação, de onde você está acompanhando o jogo, para quem você vai torcer, qual a sua expectativa, qual o seu palpite, através da nossa arquibancada virtual, do nosso chat, com imagens da nossa equipe, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. É o futebol para você ligado, conectado, além, é claro, dos demais aplicativos. Tem lá o TuneIn, tem o Bandplay, tem o Radios.net, Radios.com, uma infinidade de opções para você curtir o futebol da Rádio Bandeirantes. Hoje um dia importante na história do Galo. O Galo completa 150 jogos como mandante neste novo Mineirão, estádio que foi totalmente reformado para a Copa de 2014. Copa que, de 2014, neste mesmo estádio, não traz boas lembranças para o torcedor brasileiro, porque foi o palco do 7-1. Mas o Galo não tem nada a ver com isso e hoje completa, portanto, 150 jogos no novo Mineirão, com um aproveitamento superior a 73%, tendo conquistado neste estádio o título mais importante da sua história, a Libertadores de 2013. Futebol da Rádio Bandeirantes para Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Futebol em nome de Bandeirantes. Sicredi. Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, Colom ficou. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bamba. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E a partir de agora apresentando as vozes que estarão comigo. São integrantes do timaço de Carlos Batista que estarão em campo levando a emoção do futebol para você. Atlético Mineiro e São Paulo no processo final de aquecimento já retornam para o vestiário. E na sequência vão se enfrentar pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Começando com as últimas do Galo. Alô, Vladimir Catarino, um grande forte abraço para você. Saboreou o tropeirão mineiro já, ô Vladimir? Um grande abraço, boa tarde. Um abraço, Bolis, um grande abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Já tive o privilégio, aquele ovo frito pra cima daquele torresminho com aquela farofa, que delícia. O grande problema é depois, né? É, depois aí quem tiver por perto acaba pagando o pato, mas fazer o quê? Ossos do ofício. Ou no... Ô Bolis, olha, o time do Atlético Mineiro vem em busca da sua primeira vitória nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Estreou com derrota para o Grêmio fora de casa no fim de semana. No meio de semana pela Copa Sul-Americana empatou com o Cienciano do Peru, mas tem crédito com o torcedor. Afinal, nesta temporada já conquistou o Campeonato Mineiro. O técnico Cuca tem 3 novidades no time titular com relação à partida que jogou na quarta pela Sul-Americana.
tem as voltas dos laterais. O Natanael e o Guilherme Arana foram poupados da viagem, por isso já estão de volta, e também tem a presença do Alan Franco no lugar do Rubens. O Alan Franco, que estava fortemente gripado, está de volta ao time titular. A expectativa fica para a dupla de ataque, Hulk e Rony. Uma dupla que tem feito bons trabalhos com a camisa do Atlético. O Rony, por exemplo, tem 5 gols marcados nos 8 jogos que fez até aqui com a camisa do Atlético. Então junta a presença do torcedor, o Mineirão, muito conhecido do Galo, e o fator de ter 2 atacantes de muita qualidade para o Atlético ir para cima do São Paulo em busca da primeira vitória no campeonato. Boles. E como chega o tricolor do Morumbi, com mudanças no time titular, o São Paulo que busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, Vladimir. Vem bastante desfalcado o time do São Paulo, em pressão ainda maior para cima do Zubeldia, já que na estreia no Campeonato Brasileiro o time empatou em casa contra o Botafogo, teve aquele pênalti desperdiçado pelo Caleri, depois foi amenizada esta pressão com a vitória para cima do Tajeres pela Libertadores na quarta-feira, mas agora volta a chavinha para o Campeonato Brasileiro. Zubeldia não vai ter o Oscar, entrega ao departamento médico, não vai ter Lucas Moura, entrega ao departamento médico, Caleri foi poupado, também aí o Luiz Gustavo está fora de combate, está inclusive com um problema sério de saúde. Então são esses problemas, esses desfalques que tem que administrar o técnico Zubeldia para o confronto de daqui a pouco, que tem um significado muito especial pro Alisson, né, volante, que hoje completa 150 jogos com a camisa do São Paulo. O discurso no tricolor é: não vamos ficar recuados, não vamos temer o Galo, vamos administrar o jogo e quem sabe buscar a vitória mesmo fora de casa. Boles. Já, 4 da tarde, a bola rola, segunda rodada do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, Mineirão, tem Atlético Mineiro e São Paulo. E aqui na Bandeirantes, a análise do jogo. Carlos Henrique, bate pesado, um grande forte abraço para você, boa tarde e a sua expectativa, CH. Boa tarde, Boris. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. O Atlético nesse jogo para mim é favorito. Os dois times não começaram bem, você já destacou o Campeonato Nacional, mas pelos desfalques, pelo mando de campo, pela situação que vive o Zubeldia, apesar de ter vencido na Libertadores na estreia fora de casa, continua na corda bamba. Por outro lado, o Atlético Mineiro, para mim, tem melhores jogadores e está melhor escalado, portanto, é o favorito para ganhar o jogo. Bolis. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, um duelo interessante, promete ser um bom jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, e você ligado aqui na Rádio Bandeirantes vai acompanhar todos os detalhes do FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está conosco, conectado, acompanhando a abertura da transmissão, não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Atlético Mineiro e São Paulo, tem bola rolando 4 da tarde, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque aqui na Rádio Bandeirantes. E agora, o destaque do plantão Bandeirantes com as informações do mundo da bola, e tem muita bola na rede, tem muito futebol pelo Brasil e pelo mundo neste domingão. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez, um grande forte abraço, boa tarde, Edu. Grande Boris, um abraço pra você, uma alegria ser o seu plantão, grande Catarino pela ponta esquerda numa ótima fase, grande CH também conosco nessa jornada, e um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, o Brasileirão, pra variar até agora, o maior público na Neoquímica, Corinthians é demais, né? Quando joga lá é sempre, ontem foi 43 mil, tem aqui os demais públicos também, uma rodada complementar hoje, na Série B que começou sexta-feira, deixa eu ver aqui, na Série A2 já tem o campeão, na Série A3 temos os dois que subiram, e já está definido as semifinais da Série A4. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Pedro Piscinato, o incrível PP, sempre me ajudando aqui. Lucas Pessoa e sua viatura espetacular. E o Gil Kleber deve estar na área. Se não estiver, fica em home office, mas sempre presente. Em Dia com a Bola, agora 15h43. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, então Corinthians 3, Vasco 0, ontem Roger Williams narrou aqui, Yuri Alberto, Memphis Depay, joga demais o holandês, hein? E João Vitor contra 43 mil de público no Castelão, Ceará 2, Grêmio 0, Ceará voltando para o Brasileirão,
Pedro Raul de pênalti e o Matheus Araújo, 26 mil de público. No Engenhão ontem à noite, Botafogo 2, Juventude 0, gols de Igor Jesus e do Mateu Ponte. Público 9 mil. Ó, é o seguinte, hein? A torcida do Fogão gritou no final do jogo: é campeão o quê? Olha o Fogão aí. Você aposta suas fichas? Não brinque com o Fogão. Hoje, além de Atlético Mineiro e São Paulo, também 16 horas Maracanã, Fluminense agora do Renato Gaúcho contra o Bragantino, 18h30, o Mirassol pela primeira vez jogando na sua casa no Brasileirão, fazendo a sua estreia em Mirassol e Fortaleza, na estreia perdeu para o Cruzeiro lá em Minas. Vamos ter 18h30 no Beira-Rio, Inter e Cruzeiro, tem 18h30 no Barradão, Vitória e Flamengo, 18h30 na Ilha, Sport e Palmeiras e 20h30 na Vila, Santos e Bahia. Repita, é 20h30, hein? Exótico, diferente. A Série B, começou na sexta com Goiás 1, Amazonas 0, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2, Furacão que foi rebaixado, Criciúma 1, Operário 2 e foi de virada. Não brinque com o Operário, campeão do Paraná, campeão paranaense. Operário de Bruno Pivetti. Olha, ontem, Coritiba 1, Vila Nova 0, CRB 1, Chapecoense 0, América Mineiro 1, Botafogo de Ribeirão 0. 19 horas de hoje, a Ferroviária e o Remo, que subiram, estreiam na Bezona. 19 horas, o Volta Redonda, campeão da Série C, vai pegar o Cuiabá do Guto Ferreira. O Cuiabá perdeu o título do Mato Grosso para o Primavera, da cidade Primavera do Leste. Cuiabá é vice-campeão, hein? Vai pegar a Volta Redonda, lá em Volta Redonda, 20 horas, Avaí e Novo Horizontino, agora as mãos de Humberto Lousa, Novo Horizontino. O Eduardo Batista saiu na sexta-feira, Avaí campeão catarinense. E amanhã tem lá em Goiás, Atlético e Atletique. O Atletique subiu também para a Série B, Atletique do Roger, ex-atacante da Ponte. Na Série C, definido. Está definido as 8 primeiras rodadas definidas. Então, sábado, 16 horas, Figueirense e Ponte, lá em Floripa. E domingo que vem, 16 horas, no Brinco Guarani e o Maringá. Na Série A2, ontem em Dayatuba, Primavera 1, Capivariano 2. Capivariano é campeão, mas subiram aí pro Paulistão, Primavera e o Capivariano. Na Série A3, na sexta-feira, Marília 1, Sertãozinho 0. No primeiro jogo em Sertãozinho, 2-0 Sertãozinho. No agregado, 2-1 Sertãozinho. O Sertãozinho subiu pra Série A2. E hoje de manhã, o Rio Branco jogando em Monte Azul perdeu de novo. Monte Azul 2, Rio Branco 1. Em Americana foi 1-0 Monte Azul. Então Monte Azul e Sertãozinho, os novos integrantes da Série A2. Agora eles decidem o título. Olha, na Série A4, Araçatuba, Nacional e o Paulista se classificaram ontem para a semifinal. Tivemos Taquaritinga 0, Araçatuba 3. No primeiro 1-0 Taquaritinga, no agregado 3-1 Araçatuba. São Caetano 1, Nacional 1. Na primeira 3-0 Nacional, no agregado 4-1 pro Nacional. E tivemos em Taubaté, Joseense 0, Paulista 2. CH! Ó o Paulista aqui, 2-2 foi em Jundiaí. Se desse empate, era Joseense na cabeça, mas o Paulista resolveu tudo no tempo normal, 2-0, o Paulista está lá, vai à frente. E hoje pela manhã, Barbarense 1, Colorado Caieiras também 1. Na primeiro jogo, 1-0 Barbarense lá em Caieiras, passa o Barbarense. Semifinal definida, Barbarense vai pegar o Araçatuba. Primeiro jogo em Araçatuba, Barbarense decide em casa, valendo acesso, hein? Valendo acesso. E o Paulista pega o Nacional. Primeiro jogo no campo do Nacional. Paulista decide em Jundiaí. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Bandeirantes. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva o que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupança premiada sicredi.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Boles. Tá registrado. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, para você ligado e conectado neste domingão. E agora vamos para a ficha técnica do jogo na Bandeirantes Campinas, na voz de Vladimir Catarino. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Clube Atlético Mineiro em busca da primeira vitória nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O time está escalado pelo técnico Cuca, com Everson é o goleiro 22, 2 para Natanael, 4 Lianco, meia dúzia Júnior Alonso, 13 Guilherme Arana, 21 para Alan Franco, 25 Gabriel Menino, 10 Gustavo Scarpa, 28 Coelho, 7 para Hulk, 33 Rony. Repetec do Galo, no ano passado escapou do rebaixamento na última rodada. Vem a campo escalado com Everson 22, 2 Natanael, 4 Lianco, meia dúzia Júnior Alonso, 13 para Guilherme Arana, 21 Alan Franco, 25 Gabriel Menino, 10 Gustavo Scarpa, 28 Coelho, 7 Hulk, 33 Rony. No banco, caso queira fazer as 5 alterações, o Cuca terá à disposição Gabriel Delfim 1, Saravia 26, Rômulo 47, Vitor Hugo 14, Caio Paulista 38, Fausto Vera 8, Patrick 20,
Bernard, 11, Igor Gomes, 17, Rubens, 44, Júnior Santos, 37 e o garoto ex-Guarani, João Marcelo, com a 19. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. São Paulo não ganha o Campeonato Brasileiro desde o longínquo 2008. Na primeira rodada, apenas empatou em casa com o Botafogo. O time está escalado cheio de desfalques, hein? Luiz Ubeldia, manda campo Rafael, é o goleiro 23. São 3 zagueiros, Ferrarese 32, Arboleda 5, Alan Franco 28. Cedric Soares, meia dúzia, Marcos Antônio 20, Alisson 25, Endel 18. 10 para Luciano, 17 André Silva e 11 Ferreirinha. Repeteco do tricolor, de Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cedric Soares, Marcos Antônio, Alisson, Wendel, Luciano, André Silva e Ferreirinha. No banco, à disposição do Luiz Ubeldia vão estar Jandrei com a 93, 12 para Leandro, 2 Igor Vinícius, 9 para Caleri, 13 Enzo Dias, 21 para Bobadilha, 22 Juan, 35 Sabino, 43 Negruti, 47 Alves, 48 Lucas Ferreira e 49 para o Rian. Arbitragem do jogo. O árbitro da partida é Ramon Abate Abel. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Victor Hugo e Mazu dos Santos, bandeira 2 a Gisele Casaril. O quarto árbitro é o Júlio César Flegger e no VAR estará Wagner Hilley. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, mais do que história de cada clube campeoníssimos, tanto o Atlético Mineiro como o São Paulo, mais do que os jogadores do passado, o tamanho de torcida, eu analiso o momento. E o momento, pelas duas escalações, tudo no campo teórico, o Atlético Mineiro está mais forte tecnicamente, na minha modesta opinião, que o São Paulo Futebol Clube, que tem 2 desfalques importantíssimos. Lucas e Oscar estão no departamento médico e não tem previsão de volta. O time do São Paulo, ele é alicerçado em cima desses 2 jogadores. Vai fazer falta. Quer dizer que o São Paulo vai vender barato essa partida para o Atlético? Claro que não. Lá tem outros jogadores de muita qualidade, tem jogadores interessantes, jogadores que a gente respeita, só que hoje vamos ver como é que vai ser a arrumação desse time do São Paulo contra o Atlético Mineiro, que tem um ataque poderoso. O Rony, que foi escanteado no Palmeiras, já começa a pegar, né, um ritmo muito interessante e me parece que vai fazer um grande campeonato brasileiro. Também Coelho, não é? Que ora joga de falso 9, além do Hulk, que é o principal jogador. A zaga do Atlético Mineiro é uma zaga muito firme, com Júnior Alonso e Bianco. Guilherme Arana é o lateral esquerdo. Enfim, eu paro por aí para dizer efetivamente que o Atlético Mineiro tem mais time. Só que todo mundo está no começo do campeonato. O Cuca não faz tanto tempo que assumiu o Atlético Mineiro, diferente do Zubeldia, que está na corda bamba, mas já vem de um trabalho mais longevo, não é? Isso faz diferença. Destaque também para o São Paulo, para a zaga. Eu acho que Alan Franco e Arboleda são jogadores muito interessantes. O grande senão aí é André Silva e Luciano na frente. Vão dar conta? Vão ser realmente os homens que vão proporcionar à torcida do São Paulo possibilidades de gol? O jogo já vai explicar, mas para mim o Atlético Mineiro
é favorito para ganhar o jogo, Boris. Beleza, tá aí, portanto, a expectativa do CH, Carlos Henrique, o bate pesado, já tem bola rolando, partida programada para as 16 horas, estádio do Mineirão, o gigante da Pampulha, portanto, hoje o Atlético completando 150 jogos como mandante neste estádio. Foi campeão em 2013 da Copa Libertadores, naquela final contra o Olímpia, nos pênaltis, perdeu por 2-0 no Paraguai, mas venceu o jogo da volta por 2-0, um gol no finalzinho do Galo. O Galo foi comandado pelo técnico Cuca durante aquela trajetória que culminou com o título e desde o ano retrasado construiu o seu estádio, joga no seu estádio, porém a Arena MRV desde o ano passado, na verdade, está passando por reformas em função do gramado. O gramado não pegou, né? Como em outros estádios, outras arenas do futebol do Brasil, e aí o pessoal decidiu colocar grama sintética, implantar o gramado sintético. O estádio está passando por reformas, então há uma expectativa que o Galo volte a jogar ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no seu estádio. Mas a cidade de Belo Horizonte tem outras opções, como o próprio estádio do Mineirão e também a Arena Independência, mas por se tratar de um jogo grande contra o São Paulo, expectativa de 25 a 30 mil torcedores, o jogo foi e está sendo realizado, será realizado no estádio do Mineirão, que recebe um bom público, não é isso, Vladimir Catarino? Bom público, é grande, né? Então o pessoal fica espalhado dentro do estádio, mas é um bom público sim, ainda tem gente chegando, entrando pelos portões do estádio no Mineirão, é uma confiança muito grande do torcedor do Atlético para esta primeira partida em casa, buscando a reabilitação no campeonato depois de perder para o Grêmio. O técnico Cuca disse há pouco na entrevista que deu antes da partida de que o resultado contra o Grêmio não refletiu o que foi a partida, né? O Grêmio foi superior, mas o que vale, aliás, o Atlético foi superior, mas o que vale é o placar. Lá deu Grêmio, por isso o Atlético busca a reabilitação. E o JM, que agora não é mais 9, é 19, está no banco, né? Jogou um pouquinho no jogo contra o Grêmio, fez a sua estreia com a camisa do Galo e é a opção do técnico Cuca, João Marcelo, que recentemente deixou o Guarani. Vamos pro jogo. Atlético Mineiro e São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Caleri hoje no banco, preterido por Luiz Zubeldia e André Silva, que aliás é o artilheiro do São Paulo na temporada com 5 gols. Inicia a partida, São Paulo de novo sem Lucas, sem Oscar, os principais jogadores de excelente São Paulino. Desde a eliminação para o Palmeiras no Campeonato Paulista eles não se jogam, estão machucados. Com novidades, portanto, o time do São Paulo e do outro lado o Galo. São Paulo que venceu no meio de semana na estreia da Libertadores. O Atlético Mineiro na estreia da Copa Sul-Americana foi ao Peru e empatou pelo placar de 0-0. O artilheiro do Galo na temporada é ele, Hulk, o incrível Hulk. 8 gols em 11 jogos, Hulk é o capitão do time do Atlético. O Atlético com o seu uniforme tradicional, a camisa listrada nas cores branca e preta, calção preto, meia branco, São Paulo com o uniforme tradicional todo de branco tricolor do Morumbi. Vai rolar a bola, com exceção da meia que é preta, meia preta do time do São Paulo. Céu nublado nesse momento em Belo Horizonte, a região sudeste vem sofrendo com as chuvas fortes. São Paulo sofreu, o Rio de Janeiro está sofrendo bastante, principalmente neste fim de semana, e parece que a chuva caminha agora para o estado de Minas Gerais. Vai rolar a bola no centro do gramado, o time do São Paulo com Luciano A. Apita o árbitro. Bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos, Galo e Tricolor, Tricolor e Galo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo já começa um pouquinho quente, mas chegando um pouco mais forte em cima do Gabriel Menino. O árbitro não deu a falta, deu vantagem para o time do Galo, mas o Menino e os Palmeiras ficou reclamando com o Ramon Abate-Abel. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Galo. Bola recuadra a quarta zaga para o paraguaio Júnior Alonso. Trabalhou curtinho, pelo meio para Alan Franco, de novo para Júnior Alonso. São dois jogadores com o mesmo nome. O Alan Franco, 21, que é equatoriano no time do Galo, e o zagueiro Alan Franco, argentino, 28, zagueiro do time do São Paulo. Domina de novo o time do Galo com Júnior Alonso, os primeiros movimentos no estádio do Mineirão. Peca entra a bola, deixou para Hulk, que Hulk tentou o giro. Chega a Arboleda para fazer o corte, o Wellington toca de cabeça para trás, a bola cai no Alan Franco do São Paulo. Ele abre para o venezuelano Ferrarese. Recolheu, dominou, tem Ronde na marcação, Coelho também aperta. Soltou na ponta para Cedric, o português, devolve para Ferrarese. Levanta a bola para o campo de ataque, cortou pelo meio a zaga do Galo, a bola volta para o time do Atlético Mineiro com Lianco, revelado pelo São Paulo. Ele ajeita, domina, coloca no terreno, fez o passe curtinho para Gabriel Menino.
recolhe, domina no círculo central, fez o passe para Hulk, agora quem chega na marcação, Alan Franco girou, tentou o passe na ponta, a bola não chega no Rony, chega o Wendel para fazer o corte, o Wendel por dentro para Marcos Antônio, recebe, domina por time do São Paulo, que tenta o ataque pela primeira vez no campo de ataque, o São Paulo, o Wendel é quem ajeita, domina, sai da ponta, vem para meia, chega por baixo, o Rony tenta recuperar, não consegue, opa, o Marcos Antônio chega na proteção, mas acaba atingindo o rosto do Hulk, o árbitro não deu a falta, mas parou o jogo, foi o Alisson. Quem ali chegou na disputa com o Hulk, o Luciano para variar já chega para reclamar e o jogo está parado, Vladimir. Num primeiro momento o árbitro não parou o jogo, até porque não viu falta do Alisson para cima do Hulk, né? Mas como o Hulk ficou caído, o Ramon Abate-Abel preferiu parar o jogo. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. O jogo será reiniciado com bola ao chão, bola para o time do São Paulo. Pouco mais de 2 minutos e meio deste primeiro tempo. Bola nos pés do Alisson. Alisson com a canhota, empurra para Alan Franco. Recolhe, domina pelo setor esquerdo para o time do São Paulo, curtinho para o Wendel. Ele girou de uma forma estranha, tentou passar pelo Rony, passou, mas o Rony recuperou. Sobra da bola para Scarpa, Scarpa para Hulk. Hulk recolheu, dominou no círculo central, tentou lançamento do comando para Coelho. Saiu do gol, Rafael. Tranquilo para fazer a defesa para o time do São Paulo. Já faz a reposição, empurra na ponta para Ferrarese. Tem a opção do Cedric lá pela direita. Ultrapassa na marcatória, fez o passe por dentro, deixou para Luciano. Luciano para Ferrarese. Recomeça o tricolor no campo ofensivo. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, estamos no FM 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Corta a trajetória da bola no carrinho, Rony. Sempre com muita raça e determinação, Rony tocou na bola, a bola saiu. É lateral para o time do São Paulo, cobrar pela esquerda um pouquinho antes da risca no meio campo. O Wendel vem para a cobrança, deixou para Marcos Antônio. Ele volta a bola para Alan Franco, que recua para o goleiro Rafael. Jogando todo de vermelho. Rafael que foi campeão da Copa do Brasil com a camisa do Galo. Ele sai jogando curtinho para Arboleda. Arboleda tem a posse de bola, o equatoriano no campo defensivo. Vem carregando a bola lentamente em direção ao meio campo. Ameaçou o lançamento, prefere o passe curto para Alisson. Não, prefere na verdade o lançamento. Muito forte para o Ferrarese. Chega lá atrás Guilherme Arana para fazer o corte. O Ejo deu uma vacilada, Cedric dá o bote. De qualquer recua para Ferrarese. Ferrarese por dentro, recomeça com Luciano. Luciano solta o jogo para Alisson. Alisson para Marcos Antônio. Recebe, domina para o tricolor, toma no bis. Abertura para Ferrarese. Ferrarese para Alisson. Passe curto pela meia direita. Chega na marcação Gabriel Menino. Ele parou, prendeu, o olho pensou, volta a bola para a Arboleda aqui. Recua para o goleiro Rafael. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Jogo concentrado neste momento no meio campo. São Paulo tenta pela direita com Ferrarese. Ferrarese para Cedric. Recolheu, dominou, puxa a bola. André Silva foi para a área. Levantamento para a boca do gol. Chega Lianco. Chega bem de cabeça para fazer o corte pro Galo. Fez o passe para Arana. Arana recebe, domina, deixou para Alan Franco. Fica preso, encurralado pela marcação do São Paulino Cedric. Ele solta no peito do Arana, tentou tirar. Chegou André Silva, travou e a bola saiu. Foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Galo bater. Tiro de meta já comandado pelo Everson. Sai jogando com o Alan Franco. O Alan Franco deixou para Hulk. Hulk de primeira para Gustavo Scarpa por dentro. Meteu o lançamento na direita para velocidade de Rony. Vem o Galo, cruzamento de primeira. Tira a Arboleda na entrada da grande área. Marcos Antônio ajeita, deixa para Alan Franco que tira definitivamente. Levanta a bola para o grande ataque. Chega na antecipação. Lianco toca na bola, mas a bola sai, foge do seu controle e vai embora. Em lateral para o time do São Paulo bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac no tempo de balo desta, você eu confirmo. Brasileirão, apenas a segunda rodada de um total de 38. Mineirão, Atlético Mineiro e São Paulo 0-0, Edu. Ainda Brasileirão, ontem à noite, Engenhão, Botafogo 2, Juventude 0, Maracanã 8 do primeiro tempo, Fluminense 0, Bragantino também 0. Futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas para você ligadaço neste domingão, dia do futebol. Tem falta para fazer a cobrança do time do São Paulo do campo defensivo. Chegamos a 6 minutos, primeiro tempo 0-0 no Mineirão. Cobra a falta, Alan Franco, levanta a bola para o grande ataque em direção ao André Silva. Chica rasgando lá de trás o Lianco. E a bola cai nas mãos do goleiro Rafael.
para sair jogando para o time do São Paulo no campo ofensivo. Trabalha curtinho a bola com o Arboleda. Arboleda recolhe, domina no primeiro terço do campo, sempre com aquela característica de partir com a bola dominada. Fez o passe curtinho para Ferrarese. Ferrarese descolou o lançamento no comando, chega Lianco para cortar. Rebate fica para o time do São Paulo. Ali na entrada da grande área, bola colocada para André Silva. Recebeu, dominou, tentou cruzamento perigoso. A bola foi desviada. Everson saiu do gol, deu um soco na bola, tá valendo. A bola vai sobrar para um Cedric. Lá pela direita para o time do São Paulo. Leva para o fundo, tenta o cruzamento e ganha escanteio. A bola desvia no Coelho, vai embora pela linha de fundo. Escanteio, o primeiro do jogo para o São Paulo. No primeiro lance o Everson saiu meio que estranho ali, né? Não conseguiu fazer o corte. O Cedric garantiu a bola, foi até a linha de fundo, fez o cruzamento, bateu na zaga. Linha de fundo, escanteio, o primeiro do jogo é para o Tricolor. E dá uma animada na torcida do São Paulo presente ao estádio do Mineirão. Escanteio para o Tricolor, placar de 0-0. André Silva, Ferrarese, Alan Franco, Arboleda, todos na área. Quem vem para a cobrança é o experiente lateral direito português Cedric. Autorizada a cobrança, pé direito na bola, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio do André Silva, a bola passa longe do gol, vai direto pela linha de fundo, é tiro de meta pro Galo. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Os primeiros minutos no Mineirão, 0-0, quem começa melhor o jogo, hein, CH? O jogo está muito equilibrado, não está equilibrado só no placar, no futebol também. Os dois times se estudando, né? O São Paulo tenta um pouco mais pelo lado esquerdo, com o Ferreirinha, e o time do Atlético do lado direito, não é? Com o Hulk, ora o Rony por ali. Mas o jogo, como você já disse, está mais na disputa do meio campo. 0-0 correto até agora. Sai jogando o time do Atlético Mineiro, bola aqui na direita para Natanael, domina livre, leve e solto, tem campo para caminhar, para progredir, é isso que ele faz na entrada da grande área, fez o passe na ponta para Hulk. Hulk sai da marcação para receber, agora já tem a marcação do Alan Franco, ele parou, prendeu, ele pensou, cruzou, fechado, subiu lá dentro, a Arboleda para afastar. Rebote fica com o time do Galo, recuperando com o Alan Franco, deixou para Gustavo Scarpa, ele tem a 10, estampado na camisa, Scarpa na meia direita para Natanael, de primeira para Hulk, a chance para cruzar de novo, e ele cruzando na segunda trave, Coelho, sobe na segunda trave, Ferrarese para cortar. Cedric com a sobra para Ferrarese pela lateral direita, fica encurralado pela marcação do Arana, mas consegue sair jogando tranquilamente para Cedric. Isso dá uma demoradinha aí, facilita a pressão do time do Galo. São Paulo com dificuldades, Ferrarese toca na bola, praticamente se livra da bola, tira dali, a bola sai, a lateral para o Galo bater. Pela esquerda no campo ofensivo, vem para a cobrança, o Gabriel Menino prefere deixar para o Arana. Arana cobra para Gabriel Menino, tem a marcação do Luciano, de novo para Arana, na marginal do campo, carrega a bola, olha para a área, cruza para Rony, estica a perna para fazer o corte, Arboleda, Alisson com a sobra, tenta a saída rápida com o André Silva deixou atrás para Marcos Antônio, ele recolheu, dominou, tem a passagem do Wendel no corredor aberto, pela esquerda tem Ferreirinha, Marcos Antônio parou, prendeu, ele pensou para Ferreirinha, recolhe, domina, encara a marcação do Natanael, e o São Paulo tentou contratar, mas o Galo levou a melhor nesta briga, e quem chega para cortar é Lianco. Lianco já recupera, faz o passe por dentro para Gabriel Menino, tenta acelerar o jogo, Menino na ponta para Coelho, tentou a finta o argentino, ele para disputa de bola, caiu, o árbitro em cima do lance, mandou seguir, é apenas lateral para o time do São Paulo bater. Desktop é a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Esta é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bola para Alan Franco. Alan Franco fez o passe para Ferreirinha. Já tem a marcação do Natanael, mas ele leva melhor no campo ofensivo. O time do Galo adianta a marcação, colocando muitos jogadores no campo ofensivo do São Paulo. Mesmo assim, o Tricolor consegue a saída, consegue escapar desta primeira linha de marcação. Marcos Antônio para Ferreirinha. Ele parte para cima, tem o drible fácil, já escapou. Levou para o fundo, prepara o cruzamento. Chega Natanael na cobertura e na recuperação. Toca na bola espirrada, fica nos braços do Everson, que já faz o passe para Gustavo Scarpa. Ele recolhe, domina, tenta organizar o Galo Mineiro 0-0 com 10 minutos primeiro tempo. Tem Coelho aberto pela esquerda, prefere o passe por dentro, a bola chega no Gabriel Menino. No círculo central, Menino para Coelho, não domina, a bola passa por ele, chega Cedric para fazer o corte. Volta a bola para Arboleda, Arboleda para Alisson, no triângulo para Cedric, fica no meio de bobinho Coelho. A bola chega de novo para Cedric, Cedric para Alisson. Alisson recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando, ele decide recomeçar com o Arboleda. Aliás, o Cedric está chegando agora no time de São Paulo. Em toda a carreira, pelo menos na Europa, ele tem uma carreira consolidada na Europa, sempre era chamado de Cedric, né? Daí de repente veio para o São Paulo e ele disse, não, o nome correto, a pronúncia correta é Cedric. Então vai de Cedric mesmo, vai mudar muita coisa, mas é Cedric. A pronúncia correta para esse lateral direito português de 33 anos. Bola para Gustavo Scarpa. Ajeita, domina para o Tricolor. Abre pela direita para Natanael. Natanael recolheu, dominou para Scarpa. Scarpa domina o Tropeirão. O Tropeirão tá fazendo efeito, né? Tropeirão, esse o jogo, você chega lá no Mineirão, cara. Cada membro da imprensa ganha um voucher. Um vale, né?
com direito a um refrigerante ou água e um tropeirão. É sensacional. Antes do jogo, a gente nem almoça, não consegue almoçar e, consequentemente, tem essa opção do tropeirão, que também é vendido para o torcedor. O Wendel, por dentro para a Scarpa, dominou, puxou para a canhota no meio da rua, ele arrisca, carimba a marcação do Wendel. A sobra de bola volta para o time do Atlético com o Hulk. Hulk recebeu do Luanco. De novo para Hulk. Hulk recolheu, dominou, tenta a fita para cima do Ferreirinha. São Paulo todo fechado. Primeiro a dar o combate um pouco antes do meio-campo é o André Silva. Por isso o Lianco faz o passe para Júnior Alonso. Alonso para Arana. Arana recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa, vê todo mundo de branco marcado. O time do Galo. Ele volta a bola para Gabriel Menino, que tenta fazer o passe. A bola chegou no Natanael, após ter passado pelo Scarpa. Natanael leva bem a marcação do Ferreirinha. Foi para a disputa com o Wendel. A bola bateu o último no Natanael e saiu. Portanto, é lateral para o time do São Paulo bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Então, conta com o Sicredi. Atlético que conquistou o título mineiro, venceu o América Mineiro, o primeiro jogo por 4-0, mas perdeu o jogo na volta. Somado a derrota na estreia e o empate contra o Cienciano no Peru, já são 3 jogos sem vencer. Repito, apesar de ter sido campeão, mas 3 jogos faz que o time do Atlético Mineiro não vence nessa temporada. Tenta a recuperação hoje diante do São Paulo, que venceu e empatou na estreia diante do Sport. Na primeira rodada, jogando no Morumbi, foi vaiado, mas no meio de semana venceu o Tadieres. E aí, né, CH, aquilo que você disse na abertura da transmissão, bastante pressionado, Luiz Zubeldia, treinador do time do São Paulo, mas este resultado diante do Tadieres fora de casa foi importante até para uma sobrevida para o técnico São Paulino. E para o próprio São Paulo, né? Você começar a Libertadores fora de casa vencendo o seu jogo é muito positivo, não é? O time não jogou bem, mas venceu. E hoje também não está jogando bem, mas está marcando pra caramba o Atlético Mineiro. E vem São Paulo pro grande ataque com o Cedric, ele bota na frente perto, a bola para Guilherme Arana, às 16 horas e 15 minutos, Arana pisou na bola, consegue controlar. Ainda bem que ele não caiu, né? Porque seria feio, lateral de seleção. Aliás, e o técnico da seleção, hein, Vladimir? Alguma informação? Vai ser anunciado antes da convocação de junho? Somente especulações, né? A expectativa é que seja anunciado, mas nomes são aventados, mas nada de confirmação por parte da CBF. Muito obrigado. Bola para Júnior Alonso, recebe de Lianco. Lianco na ponta para Gabriel Menino. Se manda Guilherme Arana, 0-0, quase 14 minutos, primeiro tempo. Gabriel Menino sai da ponta, vem para meia, procura alguém no comando, prefere o passe por dentro para Rony, um pouco mais centralizado. Rony para Lianco, devolve para Rony. Rony ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira, já pisando no campo ofensivo. Faz o passe curtinho para Alan Franco para Gabriel Menino. Domina, puxa a bola, chamou, acionou Natanael, se enrolou com a bola, não houve nada, mas o árbitro marcou a falta. No primeiro momento achei que não haveria nada, né? Não houve nada, mas o árbitro pegou a falta do Wendel para cima do Natanael. Na meia direita é falta pro Galo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Falta pro Galo bater. Mineirão, placar de 0-0, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Scarpa levantou pra boca do gol, Alan Franco lá dentro tirou. Rony com a sobra, dominou, tá na área, bate cruzado, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, foi a primeira finalização do jogo, Vladimir. Rony que marcou 5 gols até aqui em 8 jogos com a camisa do Atlético. Primeiro lance que ele teve mais liberdade ali dentro da área, né? Avançou, mas a batida acabou chutando muito alta. Tiro de meta sem perigo nenhum. Atlético e São Paulo que tem o mesmo número de jogos na temporada, 16 no total, mas o aproveitamento do Galo é melhor. 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O São Paulo com 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 15 minutos e meio, primeiro tempo. No Mineirão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 0, São Paulo também 0. São Paulo recupera a posse de bola, vem com o Ferrarese. Na entrada da grande área, rolou para Luciano, cabe o tiro, deixou para André Silva, dominou, puxou, bateu no canto, trava Lianco. A sobra para Marcos Antônio, Lianco de novo, chega no carrinho para tirar. Na sequência, falta do Coelho para cima do Cedric, é falta para o São Paulo. O tricolor leva o perigo, Vladimir. Começa a se soltar um pouco mais o time do São Paulo, mesmo com 3 zagueiros, né? 2 tentativas, 2 cortes do Lianco, depois uma falta. São Paulo segue no campo de ataque. Confirmando Edu Pinheiro, São Paulo chegou com perigo, tem falta para bater, mas dá tempo de seguirmos no giro, tá 0-0, Edu. Maracanã, 17 pelo tempo, Fluminense 0, Red Bull Bragantino também 0.
É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. E vem aí o Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em ação. Ponte, Guarani, Guarani, Ponte. Tem falta para fazer a cobrança agora o time de São Paulo com o Cedric. Autorizada a cobrança, o português vem para a bola pela meia direita. Vai levantar lá dentro para a boca do gol, partiu para a bola. A defesa saiu, cruzamento, Alan Franco de cabeça na trave, bateu no Everson, entrou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, gol! Do São Paulo! Alan Franco, argentino, tem a 28 estampado na camisa. Mas o gol vai ser anulado, né? Incompleto impedimento do Alan Franco. Quando o Cedric toca na bola, a defesa do Galo saiu e 4 jogadores do São Paulo entraram. O Alan Franco tocou de cabeça, a bola bateu na trave. Tocou no Everson, foi pro fundo do gol. Confirmado impedimento, Vladimir. Mas é pro Bandeira marcá-lo no campo, né? Mas eles terceirizam, é mais fácil. É, não precisava nem ter o auxílio do VAR. O Everson tá dizendo, ó, todo mundo viu que estava impedido, não precisava do VAR. Tava claro o impedimento, o gol anulado. SH, bola entrou, mas o gol não valeu, eram 4 impedidos. O Bandeirinha poderia escolher, mas ele preferiu terceirizar o serviço. Sabe como que é, né, SH? Aliás, essa arbitragem brasileira sempre aprontando, né? O Catarino tem toda a razão. Era um lance tão escandaloso que era absolutamente possível já levantar o braço e marcar o impedimento. Mas esse Ramon Abate Abel, eu nunca, na história e na carreira dele, consegui assistir um jogo dele que ele tenha ido bem. Definitivamente, não é perseguição, não é nada, mas ele é muito fraco. Tomara que o jogo não seja atrapalhado mais por ele. Nesta, ele acertou, mesmo que tardiamente. Agora faz um tempo, viu, CH, que eu não via em jogos, principalmente de alto nível, Campeonato Brasileiro e em outras competições, essa linha. Antigamente a gente chamava de linha do impedimento ou a linha burra, né? Que precisa ser muito bem treinada. E funcionou. Mas aquela velha história, né? Se um cidadão fica ali parado, já era, hein, CH? É um risco muito grande. Principalmente nessa. O São Paulo tem bons batedores de falta, então sabe que a bola vai na cabeça realmente. É um risco calculado. O Cuca, os times do Cuca sempre têm esse modus operandi defensivamente em bola parada. De qualquer maneira, nesta, Júnior Alonso e Lianco principalmente foram bem. 0-0, vamos chegar a 19 minutos do primeiro tempo. Quem carrega o Paraguai, o Júnior Alonso empurra na ponta para o brasileiro Guilherme Arana, que meteu para o argentino Coelho. Coelho recolheu, dominou para Gabriel Menino, parou, prendeu, olhou, pensou, carrega a bola, o Galo levou um susto e tenta a recuperação. Gabriel Menino na tabela, deixou para Rony, Rony bate cruzado em cima da defesa, a sobra Coelho, o pé direito bate colocado, passa à esquerda e vai embora. Quase um belo gol do Galo, voou o Rafael, acho que não daria, no chute colocado, uma chapa na bola do Coelho, quase um golaço, a bola passa lambendo a trave e vai embora, Vladimir. Se tá difícil pra infiltração, já que o São Paulo tá bem fechadinho, o chute de longa distância pode levar perigo, tentou o Coelho, mas o Rafael tava na bola, mas sequer precisou, foi direto pra fora. Futebol da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco, vem São Paulo, programa de ataque, André Silva trombou e ganhou, meteu na ponta para Cedric, a bola deu uma escapada, controlou, evitou a saída, Ferrarese olha para a área, meia altura, cruzou mal, tira a defesa, a bola voltou de novo para Ferrarese, prefere o passe na entrada da grande área, bola curta para o Luciano para Ferrarese, Ferrarese largou na ponta para Cedric, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Alisson que joga com uma proteção na mão esquerda, ele volta a bola para a Arboleda tem a posse, ele a bola dominada no campo defensivo, deixou para Ferrarese, já no ofensivo para Alisson, no corredor para Marcos Antônio, de primeira tentou Totozinho para Luciano, a bola foi forte, chega lá atrás para fazer o corte, Lianco para Natanael para Alan Franco, recolheu, dominou para o time do Galo, chega bem na antecipação, recupera o Wendel pela meia para André Silva dominou, limpou, fintou, meteu na ponta para Ferreirinha e foi para a área, levou a marcação Ferreirinha, deixou na entrada da grande área para Alisson, dominou, calibrou, disparou, o Everson manda para fora, no chute colocado de Alisson, ele dominou, escolheu o canto e meteu no ângulo, Everson por via das dúvidas foi lá e tirou, meteu pela linha de fundo, é escanteio pro São Paulo, Vladir. Chute de fora da área aqui, chute de fora da área colar, agora o Everson, goleiro, não quis saber não, foi na bola, espalmou para escanteio,
Tiro de canto pro São Paulo. A resposta, o tricolor, o jogo é bom, 0-0 no Mineirão. Tem escanteio para fazer a cobrança, o segundo pro São Paulo. Na direita vem para a cobrança Cedric, autorizar a cobrança pé direito, levantou. Na segunda trave, Arboleda de cabeça pro meio da área. Tira Rony de qualquer maneira, arrisca a frontal da Pienário. Briga pro rebote, Scarpa, melhor pro time do São Paulo, fica com a sobra o tricolor. Alan Franco para Alisson para Wendel recolheu, dominou, olha pra área, preparou, cruzou pra Ferrarese, desviou de cabeça, tentou Arboleda, bola passa e vai embora. À direita do Everson pela linha de fundo, é tiro de meta pro Galo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, 2 opções, nos Amarais e na região do Satélite Íris. Tem mega loja em Sorocaba e também Iga Atacado em Santa Bárbara do Oeste. Vamos chegar à metade do primeiro tempo, 0-0 no Mineirão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Também o time de São Paulo com Cedric, ele bota na frente, Rony aperta na marcação. A indecisão da bandeirinha com o árbitro aponta lateral para o time de São Paulo bater. Lá pela direita um pouco depois da risca no meio campo, tem lateral tricolor. 0-0, Cuca comanda o Atlético Mineiro. Luiz Zubeldia, o argentino, comanda o time de São Paulo. E agora quem domina e comanda o meio campo é o Alisson. Alisson volta a bola para Alan Franco, para o tricolor da quarta zaga. Ele parou, prendeu o olho, pensou, tem opção pelo meio para Marco Antônio. Ninguém marcou, ele parte com a bola dominada. Fez o passe na direita para Cedric, recolheu, dominou, parou, prendeu, voltou para Ferrarese. Ferrarese pisa na bola de novo para Alisson. Alisson ajeita, domina para o time de São Paulo. Tem aqui embaixo na ponta esquerda o Wendel. Prefere insistir na ponta para o Luciano. Luciano recebe, domina o capitão do time de São Paulo. Chega o Arana por trás, comete a falta. Fica pé da vida. O Luciano reclama com o árbitro, aponta o tornozelo. O jogo tá parado, é falta, mais uma para o São Paulo bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Ferreirinha para o Wendel, até para sair, o Wendel prende, segura, volta a bola para Marcos Antônio, substituindo o Luiz Gustavo. Já o Vladimir vai informar qual é o problema do Luiz Gustavo, vetado para o jogo, um problema de saúde, não é nenhum problema, por exemplo, uma parte que seja relacionada, claro que pode estar relacionado ao futebol, mas, por exemplo, algum trauma na perna ou algo desse tipo, uma contusão muscular, é um outro problema que já o Vladimir vai explicar. E aqui vem o Ferreirinha, ele dominou, empurrou na entrada da grande área, Marcos Antônio disparou, Everson soltou na entrada da grande área, voltou, André Silva brigou, caiu, a bola volta para o time do São Paulo no rebate, o tricolor aperta, 0-0, o Wendel para Ferreirinha, ele tem o drible, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou na esquerda, fez o passe para Cedric, fez a finta para cima do primeiro, evitou a saída, acho que agora a bola saiu, o outro mandou seguir, o Everson tá reclamando que a bola saiu, São Paulo aperta, saída de bola do time do Galo, tira definitivamente dali o Lianco, na sequência do lance o Alan Franco tocou na bola, voltou em posse do time do São Paulo com o Alisson para Marcos Antônio, girou bonito para cima da marcação, na meia esquerda, corredor, meteu para Wendel para Ferreirinha, segundo terço do campo, deixou para Alisson, livre, aperto pela ponta direita, ele tem o Ferrarese, demorou para tocar, prefere passe por dentro para Arboleda recolhe, domina, pressionado pelo Coelho, ele volta a bola no campo defensivo, vai recuar para o Rafael, não, prefere passe por Marcos Antônio, domina livre para o time do São Paulo, Marcos Antônio, fez o passe na ponta para Wendel, já no campo ofensivo, pertinho do Zubeldia, ele parou, prendeu, ele pensou na marginal do Gramados, tentou para Ferreirinha, falta. Natanael levanta o Ferreirinha, o jogo tá parado. E aí, Vladimir? E aí o que? A falta ou o Luiz Gustavo? O que você quiser. Falta foi cometida ali pra cima do Ferreirinha pelo Natanael, e o problema do Luiz Gustavo, até anotei aqui porque é difícil decorar, né? Tromboembolismo pulmonar. É o problema aí do Luiz Gustavo, tá internado, inclusive, não tem previsão de volta, viu, Bolis? Vamos torcer para sua plena recuperação, a saúde do Luiz Gustavo. Bola pro time de São Paulo, 25, primeiro tempo, 0-0. O tricolor volta a bola, recomeça a Arboleda no círculo central. Ele parou, prendeu, ele avançou na faixa central do gramado e burra para Marcos Antônio, que recomeça com Alan Franco. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É como a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. A Desktop que vai estampar a sua marca, os uniformes da dupla campineira que iniciam as suas respectivas trajetórias no próximo fim de semana. Vai começar o Brasileiro da Série C, cobertura total da Rádio Bandeirantes. A Ponte estreia, em princípio, sábado, às 16 horas, no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. E o Guarani joga domingo, 4 da tarde, no Brinco, contra o Maringá.
Bola pro time do Atlético com Gabriel Menino. Fez o passe para Júnior Alonso, abre na ponta para Guilherme Arana, já tem a marcação no Ferrarese. São Paulo diminui os espaços do time do Galo. Galo com dificuldades. Alan Franco pela meia, fez o passe, ajeitou. Hulk na ponta para Coelho, carrega a bola, levou pro fundo, escapa a marcação do Arboleda, leva pro fundo e cruza. Levantou pra boca do gol, passa por todo mundo. Vai sobrar para Natanael. Linha lateral do grande área, encara a marcação do Endo. Puxou para o meio direito, cruza, rasteiro Alan Franco. Bem colocado, afasta, tiro, perigo, a bola volta para Scarpa. Scarpa recomeça com o Lianco. Lianco volta a bola por dentro para Júnior Alonso. É a vez do Galo atacar. Boa bola metida na ponta para Coelho com liberdade de parte para cima da marcação. Tentou passe no meio do caminho, Chica Ferrarese. Entra e corta para o time de São Paulo. Cedric o sobra. São Paulo não consegue sair. Já recupera o Galo com o Lianco. Lianco deixou na meia esquerda para Coelho. Coelho dominou, ele pega bem com o pé direito na entrada da grande área. Calibrou, não bateu, soltou para Hulk. Hulk para Menino. Menino tem a marcação do Alisson. Ainda Gabriel Menino pela meia para Coelho. Coelho recolheu, dominou, foi cercado, marcado, bloqueado, tentou passe na ponta para Guilherme Arana. A bola bate no marcador, volta para ele, empurra pela meia para Alonso, Alonso para Alan Franco, volta para Lianco, Lianco de primeira, recebe, domina para o time de São Paulo, contra o time de São Paulo. Lianco recebeu, dominou São Paulo atrás, bola para Gustavo Scarpa, perde a passagem do Lianco, Lianco passa na ponta, ainda Scarpa, parou, prendeu, olhou, pensou, São Paulo fechadinho nesse momento. Lianco na direita, olha para a área, não cruza, prefere o passe para Gustavo Scarpa, prepara o cruzamento, levantou, cruzou na segunda trave, forte demais, a bola passa. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 27,5, primeiro tempo 0-0. E o jogo em CH? O Atlético Mineiro, obviamente que com a categoria dos seus jogadores é sempre muito perigoso, mas nesse momento o São Paulo é melhor. Ocupa melhor o meio-campo, um time que está marcando demais, mais rápido que o Atlético Mineiro, portanto, nesse momento o São Paulo é melhor. Exatamente, com a posse de bola idêntica dos times. 50% para cada lado. 50 para o Galo, 50 para o São Paulo nesse momento, a posse de bola. Levantamento do programa de ataque, chegou o Lianco para fazer o corte, na disputa ali com o André Silva. Júnior Alonso recua para o goleiro Everson, que já trabalhou no jogo. Pé direito, o goleirão levanta a bola para o programa de ataque. Hulk tentou domínio, não deu. A sobra da bola volta para o time do São Paulo com o Alisson. Hulk tenta a recuperação, não consegue. Às 16h30 do horário oficial de Brasília. Boa finta, mais uma do Alisson. O Alisson empurra na ponta para o Ferreirinha. Ele recolheu o domínio, encara a marcação do Natanael. Sai da ponta, vem para meia, marcação implacável do lateral direito do Galo. Tem habilidade, o Ferreirinha fez o passe para o Wendel. Falta, o Atro marcou. Marcada a falta no camisa 33 do Galo, o Rony. Para cima do jogador São Paulino, Vladimir. Imediatamente ao se levantar, o Rony já foi se justificar, né? Mas a falta aconteceu, acabou pegando as pernas ali do jogador de São Paulo. Falta para o tricolor cobrar. Falta em cima do Marcos Antônio. É difícil, normalmente é Marco Antônio, né? Mas aí tem o S, é Marcos Antônio. Está substituindo o Oscar. Oscar e o Lucas se seguem de fora, ambos machucados. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Domínio tricolor com Ferrarese no meio campo, ele recua para o goleiro Rafael. Sai da sua grande área, canhoto o goleiro Rafael, ameaça o lançamento, vai procurar o pivôzão lá dentro que é o André Silva. É isso que ocorre. Rafael levanta a bola procurando o André Silva. Chegou na antecipação, Lianco. André Silva reclama de falta, o árbitro manda seguir. E é o Lianco quem parte com a bola dominada. Boa bola metida no corredor. Rony na área, dominou, se atrapalhou, cruza e cruza nas mãos do Rafael. Nas mãos do goleiro Rafael. Na passada ele se atrapalhou e quase caiu. Mesmo assim ele cruzou. Nem dá para chamar de cruzamento, né? Ele recuou pro Rafael, Vlad. E era uma chance importante, né? Acabou se perdendo ali o Rony. O São Paulo tenta vir pro jogo. Com Ferreirinha, recebe e domina pelo setor canhoto, marginal do campo. O time do São Paulo está reclamando ali do lance anterior. Para variar, né? O Lúcio Beldia que reclama demais, reclama de tudo. Tava reclamando que queria falta para cima do André Silva, que gerou esse lance do Rony. 4 não deu. E o 4 tá ali tendo trabalho para pedir para Luiz Lúcio Beldia e seu auxiliar para que eles permaneçam mais calmos, né? Ou que eles fiquem calmos. Porque ambos estavam reclamando. Galo já recupera a posse da bola com 30 minutos e meio com o primeiro tempo. É o Brasileirão, segunda rodada. Bola para Gustavo Scarpa, recolheu, dominou sempre para organizar o time do Galo ofensivamente. Agora tem a marcação, pressão ali do Marcos Antônio. Ele volta a bola para Lianco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 30 minutos. Primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola destemos, eu confirmo, Série A do Brasileirão, estádio do Mineirão em Belo Horizonte, BH.
Segue Atlético Mineiro 0, São Paulo também 0. Aqui vem Tricolor com André Silva. Carrega a bola para o setor esquerdo, olhou na entrada da grande área para Luciano. Tocou nas costas do Luciano. Chega Guilherme Arana para fazer o corte na entrada da grande área e sair jogando para o time do Galo. Confirmando agora com 31 primeiro tempo. Jogo Oxo, 0-0, Edu Pinheiro. Ô, Bolis, é o seguinte, Maracanã, 32, primeiro tempo, Fluminense 0, Bragantino 0, demais paulistas hoje, hein? 18h30 tem Mirassol e Fortaleza em Mirassol, o Palmeiras em Recife, 18h30 na Ilha contra o Sport, 20h30 na Vila Santos e Bahia. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E esses dois jogos citados pelo Edu, do Palmeiras 6h30 e do Santos 8h30, claro, com transmissão pela Rede Bandeirantes de Rádio. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Arana dispara pela canhota, empurrou para Coelho, devolveu para Arana, passe forte, chega na marcação, Ferrarese, chega atropelando o Arana, mas o Atro não vê como falta. Arana reclama, o Atro marca apenas lateral para o time do São Paulo bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Ferrarese cobra o lateral, André Silva, desvio de cabeça, ninguém do São Paulo no meio campo, a bola volta em posse de Lianco, Lianco por dentro para Scarpa, Scarpa recolheu, dominou para Lianco, ele parou, prendeu, olhou, pensou na faixa central do gramado, fez o passe curtinho para o Catureno, Alan Franco para Gabriel Menino, gira para sempre a marcação do Alisson, meteu na ponta para Arana, foi pro fundo, Gabriel Menino pedindo bola, preferiu passe na meia, para Coelho, Coelho dominou, bloqueado pelo Alisson, para, prende, olha, pensa, observa, não consegue invadir o último terço do campo Galo, por isso Gabriel Menino faz inversão, para Rony, tentou de cabeça, chegou Wendel para fazer o corte, Natanael briga, toca na bola, Rony brigou, recuperou para o time do Atlético, mas na contraofensiva, ele volta a bola, recua para Júnior Alonso, Paraguai no círculo central, no corredor para Arana, Arana abre na ponta para Gabriel Menino, vai encarar a marcação do Cedric, fechadinho o time do São Paulo, Gabriel Menino corta a luz do Rony, chega no Scarpa na meia direita, vem o Galo, 0-0, Gustavo Scarpa recolheu, dominou, conduz a bola, tenta o cruzamento, estica a perna Ferreira, Ferreirinha coloca a bola para fora, cede lateral para o Galo. O time do São Paulo volta todo quando é atacado pelo time do Galo. Bola para Scarpa, agora foi falta. Ferreirinha chegou atropelando, cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta para o Clube Atlético Mineiro cobrar. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Lianco e Ferreirinha estavam se pegando e agora o Lianco empurra o Ferreirinha e leva cartão dois de graça, né? Os dois. Os dois, cartão para os dois. Lianco e Ferreirinha. O árbitro primeiro chamou a atenção, não adiantou. Depois o Lianco deu um empurrão ali no Ferreirinha, na frente do árbitro, cartão amarelo para ambos. E esse tipo de lance, né, CH, tá no manual daquele curso de árbitros, né? Os caras começam a reclamar, o árbitro vai lá e orienta. Os caras continuam reclamando, daí é cartão para ambos. É muito burro, né? O atleta brasileiro normalmente não conhece de regra, né? Não estuda. E você deveria, se fosse um atleta atento, estudar até o comportamento do árbitro. Você sabe, né? Infelizmente isso não acontece. E agora o Lianco iniciou uma treta ali com o Luciano. O Luciano tirou a mão do Lianco, o Lianco deu uma encarada. E o clima não está tão frio assim entre ambos. O Lianco tá reclamando. Dá cartão pro Luciano agora, tá na frente da bola. E o Luciano, que adora uma catimba, tá reclamando com o Lianco. Tem falta para fazer a cobrança o Galo. Falta cobrada. A bola para Rony. Chega a zaga do São Paulo para cortar. Ainda com a sobra. Tira de qualquer maneira o Marcos Antônio quem tirou. Natanael brigou. A bola passou pelo Ferrarinha e saiu. Mas tocou por último do jogador do Galo. É lateral para o São Paulo bater. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você já sabe. É com a Desktop. A internet oficial. Parceira de Guarani, Ponte Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Chegamos a 35 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Interaja conosco, mande a sua mensagem. Andréa Mantovani, nossa pole position, com os pompons, sempre agitando, pedindo like para todo mundo que entra, que acessa o YouTube. Bola para Alisson, vence a bola para o campo de ataque. Vamos entrar já na parte final do primeiro tempo. 0-0. O Galo perdeu na estreia para o Grêmio por 2-1. São Paulo 0-0. Olha o cruzamento, Luciano de cabeça. Fraquinho desvio.
Everson, tranquilo no centro do gol para fazer a defesa, Catarino. Subiu bem o Luciano, mas não conseguiu colocar força nem direção na bola, né? Apenas amorteceu ali para a defesa do goleiro Everson. Gol do São Paulo contra o Tadjeres foi marcado pelo Alisson no segundo tempo. Vem para o programa de ataque o time do Galo, sempre a passagem importante na ponta do Arana. Arana que apoia, empurra pela meia para Coelho, recolheu, dominou, botou na frente, Cedric aperta na marcação, ele volta a bola para Arana. Curtinho para Coelho, dominou, vai partir para cima, na área, o Hulk tenta o cruzamento, foi travado. Sobra da bola para Gabriel Menino, soltou na entrada da grande área para Hulk, dominou, puxou para canhota, vai marcar, bateu, espalma, Rafael. A bola veio quente em cima do goleiro na finalização de Hulk. Quase o Galo abre o placar. Tem mais Atlético. Alan Franco abriu o pé direito, ele bate em cima de Arboleda. A bola sobe, Rony pequenininho vai brigar, Arboleda chega para cortar, mas sofre a falta. Cometida pelo Alan Franco, equatoriano pra cima de equatoriano, o jogo tá parado, que bomba do Hulk, Vladimir. Primeira bola que ele teve mais liberdade, né? Dentro da área, em pouco espaço, o Hulk, aliás, consegue uma jogada perigosa e desta vez um chute forte pra defesa do goleiro Rafael, quase o primeiro gol do jogo. Ele estava marcado praticamente por 3 jogadores, mesmo assim se livrou e meteu pro gol. Rafael bem colocado, evitou o primeiro gol do jogo. A informação na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, Maracanã, gol do Flu-Flu, Lima 34, primeiro tempo, Fluminense 1, Bragantino 0. 0-0 também, aliás, 0-0 no nosso jogo, né? O Bragantino tá perdendo. CH e essa jogada do Hulk, hein? Primeira dele, o São Paulo deu uma vacilada, quase o Hulk foi pra rede. E tem dirigente no futebol brasileiro que fala que ele tá velho. Eu ouso dizer o seguinte, no futebol brasileiro, o Hulk é o mais lúcido de todos. 0-0 placar do jogo no Mineirão, jogo reiniciado, bola para Ferrarese, deixou para o Cedric, Caleri no banco. Caleri perdeu a posição para o André Silva, inicia, portanto, o jogo de hoje no banco, está no banco. Opção do treinador Luiz Subeldinha. Bola para Alisson, foi travado, recupera Coelho por dentro para Rony. Rony com o pé direito para Hulk. Hulk deixou passar, sobrou para Scarpa. Scarpa dominou, Hulk foi para a área, linha lateral da grande área. Levantou para Hulk, subiu lá dentro da Arboleda para cortar. Voltou para Scarpa, bateu cruzado, tira de novo a Arboleda. Um gigante lá atrás para afastar por São Paulo. Arana domina bonito, teve dificuldades o Arana para dominar, né? Meteu na ponta para Scarpa, leva para o fundo de novo. O terceiro cruzamento, ele cruza, a bola foi desviada. E de novo chega a Arboleda para cortar. 3 cruzamentos do Scarpa, 3 cortes do Arboleda e na sequência a bola saiu lateral para o time do São Paulo bater. O Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta do Sicredi. 38:40 ao primeiro tempo, 0-0, você passando por Campinas, por toda a região, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você no rádio. Aliás, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Vamos juntos! É o futebol, Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Bola pro goleiro Everson. Sai jogando curtinho para Lianco. Lianco recolhe, domina, vem carregando a bola. Chega até o segundo terço do campo. Prende, olha, pensa, observa. Procura alguém, todo mundo marcado. Com isso ele faz a inversão para Júnior Alonso. Ajeita, domina por time do Galo. Chega até o meio campo, empurra na ponta para Arana. Arana recolheu, dominou, já tem Ferrarese na marcação. Abre lateralmente para Gabriel Menino, dá um tapa na bola. Menino volta a bola para Júnior Alonso, que recomeça com o Lianco. Vamos chegar a 40 minutos, primeiro tempo, 0-0. Galo de novo pro ataque. Natanael, setor direito. Já passou Coelho, caindo agora pela direita. Marcação do Wendel. Coelho dominou, tentou levar pro fundo. Marcação dupla pra cima dele. Caiu. Bandeirinha ameaçou marcar falta, não marcou. O lance segue. O Coelho ganha e sai com a bola e tudo pela linha lateral. Coelho que caiu 2 vezes. Tá reclamando agora pro Bandeirinha. Dá uma bronca no árbitro. Eu nesse tipo de lance gostaria de ser bandeirinha, viu? Pra quê? O que você faria, Leandro? Iria lá e encararia o Coelho. Tá maluco, rapaz? Vai jogar bola. Só fica se jogando, mais ou menos assim. Agora, se eu fosse o árbitro, ia lá e mostraria cartão amarelo para ele. Até porque o árbitro tem esse instrumento, né? Do bandeirinha, né? Bola para Alisson, ajeita, domina para o time do São Paulo, volta a bola para Cedric, que recomeça com Ferrarese e Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, então acesse aromadeservas.com.br.
Alan Franco do São Paulo domina, volta a bola para Arboleda. Arboleda empurra na ponta para o venezuelano Ferrarese. Tem campo, carrega a bola, ultrapassa a linha marcatória. Vem trazendo o tricolor do Morumbis. Cedric na direita, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Insiste de novo o time do São Paulo pela canhota com o Ferreirinha. Dominou a linha lateral do grande área, encarou a marcação, balançou, girou para lá, para cá, rabiscou dentro da grande área. Tentava o passe para trás, chega Gustavo Scarpa. A sobra da bola, Ferreirinha. Lindo drible, escapou, levou para o fundo. E aí esse jogo tem que tomar cuidado, né? Se o árbitro achar que houve uma simulação, ele já tem cartão, porque nada, não foi absolutamente nada. Ou foi, foi um lance tão bonito, né? Mas na sequência não houve nada. Houve um braço do Scarpa, mas não o suficiente para derrubá-lo. Se ele segue na jogada, poderia até levar mais perigo. O drible foi sensacional, né, CH? Mas aí entra aquela história do jogador brasileiro, né? Se jogando. E Opa, o Luiz Beldia tá dentro do campo, rapaz. Olha lá. O Zubeldia tá dentro do campo. E aí, CH? Que coisa. Aí o Luciano tá caído agora. Não é o Luciano, não. É outro jogador. Acho que é o Ferreirinha. Para o Ferreirinha, né? O drible foi fantástico. Mas daí, pelo menos para mim, pro Vladimir, acho que para você também. Olha de novo, a TV tá mostrando, ó. Sensacional. Entre as pernas do Natanael. Ô, Natanael! Não vai seco, não, porque o Ferreirinha é liso. Mas acho que na sequência não houve nada, né, CH? Foi nada. Verdadeiro ator esse Ferreirinha. Fez um grande drible. Mas aí, na hora da conclusão, pegou todo o balde de leite e deu um bico nela. Parecia o Batista chutando a lata na televisão. Foi nada. E merecia cartão, viu? O que simulou. Aí foi um drible de costas, né? O Natanael vinha de frente, ele estava de costas para o marcador. Meteu a bola entre as pernas do Natanael, botou na frente, mas aí tinha a marcação dupla para cima dele e acabou se jogando. Tiro de meta para o Galo. Já já o Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes, 0-0, 42,5. Piso com argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina Gustavo Scarpa para o time do Atlético Mineiro. Recolheu, dominou na meia direita, bloqueado pelo Luciano. Abertura para Lianco. Lianco ajeita, domina para o Galo. Vai voltar para o Scarpa. Scarpa está marcado. Mesmo assim, ele volta para Scarpa. Scarpa domina no círculo central. Pela briga para Alan Franco. Alan Franco, marcação distante, um pouquinho ali do Alisson. Foi isso que reclamou o Luciano, mas o Alan Franco fica sem opções do passe. Volta a bola para Júnior Alonso. Empurra na direita, na marginal do campo para Natanael. Natanael levanta a bola para o grande ataque para Rony. Chega bem Marcos Antônio para fazer o corte. O Wendel com a sombra. O Wendel deixou para o Luciano. Chega Natanael na marcação. Marcação forte de volta. A bola recomeça com o Alan Franco. Domina para o time do São Paulo, o argentino. Alan Franco para Marcos Antônio. Hulk chega na marcação. Ele volta a bola para a Arboleda. A Arboleda tentou uma bola rasante pelo meio, difícil. Chega Cedric, consegue o passe. Ferrarese se livra da bola. Bola distante, não chega no André Silva. E com isso o time do Galo tenta se organizar ofensivamente. Restando 15 minutinhos para 5 da tarde no horário oficial de Brasília. O quinto sinal confirmou para você. Passe do Júnior Alonso, não chega no Coelho. Chega a Ferrarese de cabeça para cortar. Alisson com a sobra. Cedric foi para disputa com o Arana. Arana, última a tocar na bola, bola sai. É lateral para o time do Atlético Mineiro bater. Galera que está chegando agora, o João Marcelo, atacante revelado pelo Guarani, está no banco. Teve aquela negociação pós-Campeonato Paulista. Foi para o Atlético Mineiro, jogou 17 minutos contra o Grêmio. No meio de semana não atuou, não foi utilizado, mas hoje está no banco com a camisa 19, o centroavante João Marcelo. Volta do Alisson, o jogo está parado. 44, já sobe a placa. O árbitro vai determinar o tempo acrescido. Ramon Abate Abel, o árbitro de Santa Catarina, comanda o jogo. Bola para Coelho. Recebe na marginal do campo, já tem a marcação do Ferrarese. Ele volta a bola para Arana. Arana empurra para Lianco. Lianco recolhe, domina passadas largas do zagueirão, ultrapassa a liga marcatória. Com liberdade de botar na frente, vem o Galo. Lianco dominou, tentou para ninguém. Fez toda a jogada na hora de fazer o passe. Na sequência, cometeu a falta e já tem cartão o Lianco, hein? Cometeu a falta ali para cima do Ferrarese. O time do São Paulo vai à loucura, cerca o árbitro e o Ferrarese está caído. É o tipo da jogada que, se o cara não tem cartão, o árbitro aplica o cartão amarelo. Mas como já tem, vai dar uma contemporizada ali o Ramon Abate Abel. Mas a falta aconteceu. O Lianco, sem muita intimidade, levou a bola adiante, mas acabou perdendo e depois cometeu a falta. Acho que o Zubeldia que está reclamando, ele vai mostrar cartão para variar para o Zubeldia, né? Ou para alguém do banco ali, ó. Tá indo em direção a quem? Com aquela cara de poucos amigos, aplica o cartão. É pro Zubeldia mesmo, né? Cartão amarelo pro Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo. E aí, CH? Ramon Abate Abel. Ih, vai expulsar o Zubeldia. Zubeldia agora invade o campo. Ó, encara o árbitro. Tá gesticulando, né? Não tá agredindo, algo desse tipo, né? Mas tá falando um monte de coisa pro árbitro. Invadiu
O campo, pra variar, né? O sempre descontrolado à beira do campo, agora é seguro, faz uma cena, é seguro pelos jogadores do São Paulo, por integrantes da comissão técnica. Ele vai de novo em direção, aí, invade o campo de novo. Machão Luiz Zubeldia, né, cara? Foi lá. Mas sabe que se soltar ele vai fazer o quê também? Tem essa questão, né? Nossa, é desequilibrado, tá não pode também. Né? Agora o CH, convenhamos, hein? Ramon Abate Abel pipocou ou era um lance de uma falta normal? Eu achei falta normal, eu não estou entendendo esse destempero do Zubeldia, né? Ele deve estar psicologicamente muito pressionado, né? Todo mundo sabe que a batata dele está assando, que a preferência do São Paulo e dos cardeais não é para a continuidade do trabalho dele, mas dentro do campo eu não vi, eu não gosto da arbitragem, mas neste lance específico eu não vi tanto motivo para esse escândalo todo que, papelão, né? O mandante de um time, papelão, partiu para cima do árbitro, invadiu o campo. Uma vergonha, Bodes. Mais 4. Expulso, portanto, Luiz Zubeldia. Vamos até 49 minutos no estádio do Mineirão. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Normalmente os portugueses dão mais chiliques, né? Mas os argentinos também às vezes dão chilique, né, Vladimir? Normalmente os argentinos são mais sangue esquentado que os portugueses, né? Mas o Zubeldia, quase todo o jogo ele tem problema, né? Bola para Everson, trabalha para no campo defensivo para o time do Atlético Mineiro, para Júnior Alonso, pé esquerdo na bola, levanta a bola para o de ataque, deixou para Rony por dentro, boa bola para Scarpa, finalzinho do primeiro tempo, 0-0, vem o Galo, desce para a direita, Natanael, recolheu, dominou, olha para a área, levantou para Rony, caiu dentro da grande área, o time do Galo quer pênalti, a bola voltou para Menino para Coelho, linha lateral da grande área, volta para Arana com a canhota, bate, dispara, a bola explode na cabeça do Cedric, que vai ao nocaute. Fica caído o jogador do São Paulo, o árbitro para o jogo. Como houve uma bolada na cabeça, ele tem que parar, né? Gera uma preocupação e realmente foi forte do Arana. Explodiu na cabeça do Cedric. E dói, hein, Vladimir? E como dói, hein? Levar bolada sempre é dolorido. Chute de longa distância, ficou caído ali o português. A bola estava com o Atlético Mineiro, mas o árbitro, mesmo assim, parou o jogo. Jogo parado no estádio do Mineirão. Jogo enrolado, né? Nesse finalzinho do primeiro tempo. Houve o cruzamento, o time do Galo vai reclamar de um pênalti do Ferrares em cima do Rony, né? O Rony deu aquela valorizada elevada à quinta potência. Ele está reclamando ali o Rony, revê o lance, Ramon, revê o lance, foi empurrado. Cuca está reclamando com o quarto árbitro. O jogo ficou mais pegado, mais pilhado nesse finalzinho do primeiro tempo. O jogo vai ser reiniciado com a posse de bola para o time do Galo. Ele parou o jogo, tá troquei ali com o Cedric. E a posse de bola vai ser do time do Atlético Mineiro, mas lá atrás, né? Perto do meio campo. O Luciano tá por ali, vai ter que ter uma disputa de bola. O outro vai dar bola ao chão. Júnior Alonso está reclamando. A bola era nossa. E o jogo é reiniciado. Bola para Coelho. Meteu na ponta para Gabriel Menino, que abre para Arana. Arana recolheu, dominou de novo para Coelho. Partiu para cima da marcação. Ferrarese dá o bote, chega bem, mas nessa sequência. Não saiu não. A turma não seguir. André Silva protege bem. Domina, empurra no pivô. Soltou para Luciano. Vem na velocidade o tricolor. Tem Marcos Antônio pedindo. Abriu o Ender à esquerda. Recebeu, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para Ferreirinha. Ferreirinha volta a bola para Marcos Antônio. Chega o Gustavo Scarpa. Toma todo cuidado para não cometer a falta. Era ali na entrada da grande área. Passe do Ferreirinha no momento em que apita o árbitro. Pega a bola, o árbitro não há tempo para mais nada quando a bola chegaria no Wendel. Quando a bola chegaria no Wendel no corredor, não significa que ele bateria pro gol e faria o gol. Mas normalmente o árbitro deixa finalizar, né? O árbitro foi lá, parecia até um gandula, um goleiro. Pegou a bola e encerrou o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Mineirão, o time do São Paulo reclamando com o Ramon Abate Abel. Ele que expulsou agora há pouco o Luiz Zubeldia. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Jogo quente no finalzinho, Edu Pinheiro. Grande Boris, é isso aí. Agora, o Catarina, é o seguinte, o jogo, hoje em dia, para muito o jogo, né, cara? É muito... E entra o médico e... É muito conflito, é muito atrito. Mas que coisa, Catarina, brincadeira, hein? E aí cabe a arbitragem controlar, né, Edu? A arbitragem tem que saber controlar, saber quando é pra parar, quando é pra continuidade.
Mas o CH já tinha dado a letra lá no começo, né? Jogo com o Ramon Abate-Abel normalmente tem confusão, tem problema. E foi assim essa primeira etapa que terminou empatada 0-0. Bonito o uniforme do Atlético Mineiro, né? Muito bonito. Agora tem no ombro aquelas 3 listras, tudo. Mas o número não dá pra ver muito bem, né, Catarino? Eles não estão nem aí, né, com o número, né? Com a torcida ou com a imprensa também. O que eles menos se preocupam quando fazem o design de um uniforme é com a numeração, né, Edu? O CH já vai responder quem que joga mais, Memphis Depay ou Hulk? Essa é a pergunta, quem é que joga mais? Pra você, quem que joga, hein, Catarino? Ah, Edu, aí também não, né, Edu? Eu gosto muito do Memphis Depay, mas eu acho que o Hulk joga mais que ele. Olha, entre paraguaio, tem argentino, tem equatoriano, mas tem um que é de Campinas, o Gustavo Scarpa, o campineiro Gustavo Scarpa, o 10 do Atlético Mineiro. Tem toda uma via Cortolândia também onde ele mora, parece que tem um trabalho social do Gustavo Scarpa, mas ex-Palmeiras, no exterior, agora no Galo. Bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu! O lanchinho, você já é seco no lanchinho, né? Não sabia que eu ia me despedir de você. É o seguinte, 0-0. O São Paulo com Rafael, o venezuelano Ferrarese, o equatoriano Arboleda, o argentino Alan Franco e o português Cedric. Marcos Antônio, Alisson e Wendel, Luciano, André Silva e o Ferreira. E no banco estava, né, o Luiz Ubeldia, argentino, para variar, expulso. O São Paulo sem o Caleri, sem o Lucas Moura, sem Oscar. E o Atlético Mineiro, Everton, Natanael, Lianco, o paraguaio Júnior Alonso, o Guilherme Arana, Alan Franco, o Gabriel Menino, que tem uma parte que pertence ao Guarani, e o Gustavo Scarpa, embora campineiro, mas nunca jogou em Ponte nem Guarani, jogou em Paulínia na base e tal, o argentino Coelho, o Hulk e o Rony, técnico Cuca, que tem todo o histórico com o Atlético Mineiro. CH, depois você volta para comentar, mas a pergunta é, quem é que joga mais? Hulk ou Memphis Depay? Hulk. Memphis Depay é um grande jogador, mas para mim o Hulk é mais jogador que ele. Mais jogador é o Hulk. Mas quem que ganha mais, CH? Daí não precisa nem perguntar, né, Edu? Apesar que o Hulk não ganha pouco não, viu? Mas não ganha o Memphis ganha mais. Mas o contrato que o Memphis Depay fez com o Corinthians é uma coisa de louco, rapaz. A culpa não é dele, a culpa é quem propôs e aceitou um contrato desse tipo. Você volta já, certo, CH? Tá combinado. Olha, é o seguinte, tá contente, né? Paulista na semifinal da Série A4, surpreendeu, hein, convidador? Surpreendeu, ganhou, o jogo foi fora, rapaz, foi aonde foi o jogo aqui? Deixa eu ver aqui, pegar minha planilha aqui. O jogo foi em Taubaté, aqui é o Joseense de São José dos Campos, mas o jogo foi em Taubaté. Paulista sabe por que foi em Taubaté, Edu? Não, o resultado do Paulista ontem surpreendeu. Em Jundiaí foi 2-2. Falei, bom, e o regulamento da Série A4 é diferente, porque no agregado, se der empate, o time de melhor campanha passa. E se o Paulista empatasse ontem, Joseense é que seria o classificado, né? E aí o Paulista me ganha em Taubaté. O jogo foi em Taubaté, mas o mando do Joseense. E em Jundiaí foi 2-2 e ontem o Paulista fez 2-0, seu CH. E o jogo foi em Taubaté porque o aluguel do estádio lá do São José era 10 mil para fazer o jogo. E lá em Taubaté cobraram 5, por isso que mandou e está mandando praticamente o campeonato todo o Joseense lá em Taubaté. E no primeiro jogo, 2-2, o Paulista estava perdendo 2-0. 2-0, tá perdendo. Que é isso? Eu lembrei. Verdade, rapaz. 2-2 na Bacia das Almas, com mais de 4 mil espectadores. E agora o confronto é com o NAC. Sábado, invasão jundiaense lá no Nicolau Alayon. E depois a decisão, seja lá o que Deus quiser, da possibilidade do acesso do Paulista à Série A3 do ano que vem. Se Deus quiser, vai dar Paulista. Olha, pertinho pra Chuchu, Jundiaí até o campo do Nacional, dá pra ir muita gente, Nacional com todo respeito, muito simpático, mas não tem aquela torcida e tal, dá pra invadir legal lá e depois, com toda a força, em Jundiaí, ver se passa pra final. Tá valendo acesso, hein? Tá valendo acesso. Então o Paulista vai pegar o Nacional,
O União Agrícola Barbarense hoje cedo empatou 1-1 com o Colorado Caieiras, passou também porque ganhou o primeiro jogo. O União Barbarense pega o Araçatuba e decide em Santa Bárbara. Tá pintando o Barbarense Paulista subindo para a Série A3. Gente, Brasileirão, intervalo, Maracanã, Fluminense 1, Bragantino 0. O Renato Gaúcho, treneiro do Fluminense, estreando. 18h30 tem Mirassol e Fortaleza, 18h30 Inter e Cruzeiro, 18h30 Barradão, Vitória e Flamengo, 18h30 na Ilha, Sport e Palmeiras e 20h30 Santos e Bahia. O pessoal de São Paulo tá contente, né? Tá narrando agora o São Paulo, depois narra o Ulisses Costa, Sport e Palmeiras, e o Capelanes vai narrar Santos e Bahia em rede nacional. Ontem, Corinthians 3, Vasco 0, Ceará 2, Grêmio 0, Botafogo 2, Juventude 0 no Engenhão, com 9 mil de público e a torcida do Fogão gritando: é campeão, é campeão. Olha, na Série B, tivemos sexta, Goiás 1, Amazonas 0, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2, Criciúma 1, Operário de Ponta Grossa 2, foi de virada. Ontem, Coritiba 1, Vila Nova 0, gol do Josué no finalzinho, CRB 1, Chapecoense 0, gol do Davi da hora, América Mineiro 1, Botafogo de Ribeirão 0, gol do Cauã Barros. Atenção, 19 horas, Ferroviária, Eito e Remo, os dois subiram, Ferroviária e Remo. Joga em Araraquara, também às 19, Volta Redonda e Cuiabá. Volta Redonda foi o campeão da Série C, o Cuiabá do Guto Ferreira. 20 horas na ressacada, Avaí, campeão catarinense, contra o Novo Horizontino. Hoje, Humberto Louser estreia no comando Novo Horizontino. O Eduardo Bassi saiu na sexta-feira. E amanhã tem Atlético Goianiense e Atletique, lá na capital de Goiás. E na Série C tá definido, hein? Então é o seguinte, sábado próximo, 16 horas, Figueirense e Ponte em Floripa. E domingo próximo que vem, 16 horas, o Brinco Guarani e Maringá. Agora, 16h58, 0 Atlético, 0 São Paulo. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ferreirinha foi pra área, levou a marcação, Ferreirinha, deixou na entrada da grande área para Alisson, dominou, calibrou, disparou, Everson! O Everson manda pra fora! No chute colocado de Alisson, ele dominou, escolheu o canto e meteu no ângulo. Everson, por via das dúvidas, foi lá e tirou, meteu pela linha de fundo, é escanteio pro São Paulo, Vladir. Chute de fora da área aqui, chute de fora da área colar. Agora o Everson, goleiro, não quis saber, não, foi na bola, espalmou pra Gabriel Menino, soltou na entrada da grande área pra Hulk, dominou, puxou pra canhota, vai marcar, bateu, espalma, Rafael. A bola veio quente em cima do goleiro na finalização de Hulk. Quase o Galo abre o placar. Tem mais Atlético. Alan Franco abre o pé direito e bate em cima de Arboleda. A bola sobe. Rony pequenininho vai brigar. Arboleda chega pra cortar, mas sofre a falta. Cometida pelo Alan Franco. Equatoriano pra cima de equatoriano. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. SH, para registrar uma defesa de cada aí, o Everson e também do Rafael, o Alisson chutou, Everson Pimba defende, Hulk chuta, Rafael Pimba defende, 0-0 CH. E Zubeldia, o treneiro de São Paulo, para variar, foi expulso CH. Perdeu o controle, eu lamento muito. A arbitragem do Ramon Abate-Abel não agrada, é verdade. Ele é indeciso, os jogadores não o respeitam, é verdade também, mas eles não conseguem respeitar o árbitro do jogo porque ele trabalha muito mal, né? Ele é titubeante no trabalho dele. Bom, vamos falar do jogo, que é o que interessa. O jogo foi bastante movimentado. Eu esperava mais do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro não foi melhor porque o São Paulo marcou demais, principalmente no setor de meio campo. O Atlético imaginava que teria liberdade ou por dentro ou nas laterais. Não. O São Paulo marca muito, está compacto demais no meio campo e os laterais do Atlético não conseguem jogar, né? Natanael do lado direito e o Guilherme Arana do lado esquerdo. Muito bem marcados também. A recomposição, o trabalho de recomposição do São Paulo é muito bom. E quando tem a posse de bola, sai para o jogo e tenta aproveitar na velocidade do Ferreirinha. Foi um jogo equilibrado, mas movimentado. Repito, esperava mais do Atlético e o São Paulo no primeiro tempo, Edu, acabou surpreendendo. Não nos números, né? O Atlético finalizou 8 contra 5 do São Paulo, teve mais posse de bola, 55 contra 45 do São Paulo, mas eu achava que seria mais complicado. Nesse primeiro tempo, eu acho que acabou saindo de bom tamanho, mas o São Paulo teve mais chances, assim, na minha opinião, agudas do que teve o Atlético, Edu. Olha, quando ontem eu estava aqui, no giro do placar, eu estava dando o Roger Williams narrando aqui, nós estamos transmitindo o jogo, e aí eu falei, quando eu vi o ataque do Atlético Mineiro, né? Do meio de campo para frente, Gustavo Scarpa, Coelho, Hulk e Rony. Eu falei, nossa, vai triturar o São Paulo, né? São Paulo sem Caleri, sem Lucas Moura, sem Oscar. Mas não é que melhorou, rapaz. Eu vi o jogo do São Paulo com o Tadieres, meio de semana, Libertadores, fora de casa, na Argentina. Tudo bem, São Paulo venceu 1-0, mas, sabe, eu achei previsível, muito lento. São Paulo fez um gol também no erro do rebote da defesa do Tadieres, mas eu não gostei com o Oscar, cara. O Oscar, ele não tem pique para 90 minutos, não voltou com aquela bola toda, não sei o que você acha. Lucas Moura, excelente jogador, né, CH? Ele é um grande jogador, mas ele estava contundido, foi pro jogo, correu demais e se machucou de novo. E o São Paulo hoje, nesse primeiro tempo, está jogando mais, você tem razão, do que toda a partida contra o Tadieres, lá em Córdoba, na Argentina, pela Libertadores. Hoje o time está muito compacto,
não joga com os seus principais jogadores, você já citou 3 aí que são praticamente metade do time, o Caleri está no banco, e o desempenho e o que joga o Alan Franco, o que joga o Arboleda e o que joga esse Alisson é um negócio, é uma enormidade. E na frente o André Silva briga, dá trombada, o Luciano também, o Wendel faz um bom jogo pelo lado esquerdo. Enfim, eu acho que o São Paulo fez um jogo de muita entrega tática e por isso pelo menos está com o placar em empate. Se o São Paulo tiver um pouquinho mais de ousadia, pode atrapalhar a vida do Atlético Mineiro, que realmente, como você disse, muito previsível nesse primeiro tempo e lento. Olha, 0-0, vai começar o segundo tempo de Atlético Mineiro e São Paulo. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, conosco aqui na narrativa e no comando, o Moço de Piracicaba. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Comandou o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Vai rolar a bola para o segundo tempo no estádio do Mineirão. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 0 para o Atlético Mineiro, 0 por São Paulo. São Paulo sem o seu treinador do banco, Zubeldia, foi expulso. Vai começar o segundo tempo, pelo menos já o Vladimir confirma, mas no olhar, no visual, nenhuma alteração. No momento em que apita o árbitro, saindo agora com o time do Galo. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. 0-0, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e é o Galo quem ataca. Bola pra Rony na área, ele bate cruzado, a bola desvia no meio do caminho, vai embora. E ele chama a massa atleticana, porque tem escanteio, Galo pra bater, Vladimir. O Rony, né, tentou arremate, a bola desviou ali no meio do caminho, o Rafael estava atento a ela, escanteio primeiro do segundo tempo, é para o Atlético Mineiro. Boles. Escanteio pro time do Galo bater, placar de 0-0, o Galo vem pra cima neste comecinho do segundo tempo. Tem uma alteração do Galo, já confirma, são duas alterações. Vem pra cobrança, Scarpa, levantamento fechado para o boca do gol, Rafael saiu do gol, Atro marcou a falta. Hulk comete a falta para cima do Rafael, jogo parado. Vamos lá, Vlad. Saiu o Gabriel Menino para a entrada do Rubens. Rubens 44 no lugar do Gabriel Menino. E saiu o Coelho para a entrada do Bernard. Bernard tem a 11 no lugar do Coelho. O São Paulo volta com a mesma formação. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. É o comecinho do segundo tempo, você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. CH, e essas duas mexidas aí no Galo, age corretamente o técnico Cuca e o que ele pretende? Bom, o Gabriel Menino não fez um bom primeiro tempo. E o Rubens, como novidade, deve melhorar a transição meio campo-ataque. E na frente tá entrando aí o Bernard, né? Lembra do Bernard? Sim. Aquele que tem alegria, ou tinha alegria nas pernas. Hoje tá triste, então, né? Ele tenta aí, o técnico Cuca, colocar fogo no jogo, né? Tentar o 1 contra 1, que é a especialidade do menino aí que entrou no jogo, o Ferreirinha, não, desculpa, o Bernard. Isso. Então, ele vai abrir o Rony do lado direito, ele vai ficar aberto pelo lado esquerdo do Bernard e o Hulk vai ficar absolutamente centralizado. Eu acho que vai ser isso. E o Caleri segue no banco, né, Vlad? Segue no banco o Caleri. Segue no banco, né? Vai ficar com opção aí para a sequência do jogo, o centroavante da equipe do São Paulo. São Paulo que tem escanteio para fazer a cobrança na tentativa do Wendel. Chegou bloqueando o Nathanael, colocando a bola para fora. Quem vai cobrar é o Ferreirinha. Pouco mais de 2, quase 3 minutos de segundo tempo, placar de 0-0 no Mineirão. Hoje o jogo de número 150 do Galo. Desde a reinauguração do Mineirão, deste novo Mineirão em 2013. Ferreirinha levantou, mas nas mãos do goleiro Everson. Fica tranquilo, goleirão do time do Galo neste comecinho do segundo tempo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e também o máximo de sabor. O jogo tá parado.
O jogador do São Paulo chutou a bola já com o jogo parado e vai receber cartão André Silva. André Silva, né? A falta já havia sido marcada, mesmo assim ele chutou, por isso o cartão amarelo vai para o camisa 17 do São Paulo. Então é isso, Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Arthur marcou a falta do Ferreirinha para cima do Scarpa e com o jogo parado o André Silva chutou a bola contra o Lianco e por isso gerou cartão para o atacante São Paulino. Tem falta para fazer a cobrança o Galo, falta já cobrada pelo Galo ou não? Vai ser cobrada agora a falta em favor do time do Galo com o Lianco. Pé direito na bola, levanta a branca de ataque procurando o Hulk. Afasta de cabeça a Arboleda, Gustavo Scarpa rebate, tentou passe para Rony, Rony comete a falta, assolada para cima do Wendel. O jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança do campo defensivo. O time do São Paulo neste comecinho do segundo tempo. Siga participando e interagindo conosco do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. Vem aí o Campeonato Brasileiro da Série C. A partir do próximo fim de semana com os times de Campinas em ação. Aqui o Galo morde, belisca e recupera. Bola para Arana. Na esquerda levantou para Rony na área. Matro Bento colocou no terreno, ficou sem ângulo. Mesmo assim ele bate cruzado pro Rafael pegar. Segura firme o goleiro do São Paulo na trave esquerda, Vladimir. Mas o Bernard ficou pedindo dentro da área, né? Poderia ter tentado o cruzamento aí. O Rony chutou forte, cruzado, mas o Rafael fez a defesa. Já tem 5 gols na temporada. O Rony, desde a sua transferência, ele chegou a jogar o Campeonato Paulista pelo Palmeiras, se transferiu para o Galo. Nas primeiras partidas, balançou as redes para fazer a festa da nação atleticana. Bola colocada para fora, é lateral para fazer a cobrança do time do São Paulo com 5 minutos do segundo tempo. 0-0, os times que não venceram na primeira rodada. O Galo foi até o sul do país, perdeu para o Grêmio por 2-1. O São Paulo em casa empatou por 0-0 diante do Sport. Vem para a cobrança do lateral Ferrarese. O venezuelano gira a bola, soltou para Luciano, já tem a marcação, pressão para cima dele, perdeu a bola, Bernard recupera, mas o árbitro pegou a falta. Falta o Luciano para continuar sempre, né? Também naquela tradição de reclamação. Segue reclamando, a falta foi marcada do Alan Franco. O problema é que o cara reclama depois que a falta já foi marcada, né? É chato, né? Chato demais o Luciano. Não só ele, como outros jogadores do futebol do Brasil. O outro já marcou a falta, já apontou. A bola está em posse do próprio companheiro. Ele segue reclamando. Falta já cobrada, é bola para o time do São Paulo com Arboleda. Arboleda para Alan Franco, para o time do São Paulo, recolheu, dominou, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira. Ele para, prende, segura, tem Marcos Antônio pedindo, fez o passe no corredor para Ferreirinha, girou bonito para cima do Natanael, outra finta para cima do Natanael, chega a zaga para cortar, o outro pegou o empurrão do Ferreirinha para cima do jogador do Galo. Falta já cobrada, mas com a bola em movimento não pode. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, segundo tempo. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão. A bola rola e você confere comigo e com o timaço de Carlos Batista. Atlético Mineiro 0, São Paulo também 0. Olha o São Paulo descendo, Ferreirinha recebe na ponta esquerda, puxa a bola para o pé direito para cruzar. Não cruza a linha lateral da grande área, marcação dupla. Natanael na marcação, Scarpa também volta para auxiliar e o Ferreirinha ganha escanteio. Escanteio para o São Paulo, Catarino. A impressão que demorou para decidir o que fazer com a bola o Ferreirinha, né? E não teve alternativa. Foi a linha de fundo, chutou em cima da marcação e ganhou o escanteio. Tem escanteio para fazer a cobrança o time do São Paulo, 0-0 o placar do jogo. Escanteio para o tricolor. Vem para a bola, o Wendel na cobrança, autorizar a cobrança, pé esquerdo na bola. Levantou, cruzou na direção do Arboleda, que não atacou a bola. A bola sobra com o Cedric, aqui para a direita tem a marcação do Bernard. Ainda Cedric tentou levar para o fundo, o Bernard chega, protege, Cedric toca na bola, a bola não sai. Chegou rasgando o Rubens. Foi uma dividida forte entre ambos ali, mas o Bandeirinha está marcando raspão no Cedric. Cedric marcando o lateral, portanto, para o time do Atlético Mineiro cobrar. A disputa do Cedric com o Bernardo foi forte. Depois do Cedric com o Rubens também foi forte. E o árbitro só deu uma raspadinha na bola. Só uma raspadinha. Bola para Rubens. Sai jogando com o Bernardo. Tentou a finta, perdeu a bola. São Paulo recupera. Cedric com a sobra. Chegou Bernardo na cobertura. O Bernardo na cobertura. Rubens tentou no carrinho. O jogo ficou um pouquinho mais quente. Chega de novo para fazer o corte de defesa. Hulk gira bem para cima do marcador. Arranca, vem trazendo o Galo. Tem Rony no comando. Hulk pelo meio. Dominou, tentou. Rony tira a defesa do São Paulo. Entra e corta a zaga São Paulina.
E eu confirmo agora sim, seguindo no giro do placar. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Atlético Mineiro 0, São Paulo também 0, Edu. Maracanã, 8, segundo tempo. Gol do Lima, Fluminense 1, Bragantino 0. E vai ser assim, você terminando aqui, vamos pra rede. 18h30 tem Sport Palmeiras com Ulisses Costa. Terminando, Santos e Bahia 20h30 com Capelanes. Quem é que narra o jogo do Santos, Edu? O Capelanes é o seguinte, ele tem várias funções, entendeu? O rádio tá assim, cara. O cara faz âncora, faz plantão, narra, repórter. Fazer o quê? Bola pro time. Melhor nem comentar, né, Edu? Deixa quieto. Bola para o Wendel. Ele recolheu, dominou, girou para cima da marcação, foi para a dividida, chega Scarpa. Tocando na bola, a bola saiu lateral para o time do São Paulo bater. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte Guarani 2025. Planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Tá barato. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. O Cam mexe no comecinho do segundo tempo, Vlad. Vai fazer mudança, tá entrando o camisa de número 26, o Atlético, que é o famoso Saravia, para a saída do Natanael. Sai 2, Natanael, entra Saravia, 26, terceira mudança já do Galo. E mais um gringo em campo, o argentino Saravia. Vem para a cobrança do lateral, Wendel, que por falar em futebol internacional, jogou muito tempo fora do país. Ele volta a bola ali por dentro com o Alisson recomeça com o Arboleda, aperta a marcação Rubens. Abertura pela direita para Ferrarese, que volta a bola para a Arboleda. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 32 anos, encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Alan Franco na canhota para o Wendel, vamos chegar a 10 minutos, segundo tempo, 0-0. Ferreirinha devolveu para Marcos Antônio, olha para a área, boa bola, a bola não chega no Luciano. Chega na hora, Galiango para fazer o corte. Sai jogando com Scarpa para Hulk. Hulk recolheu, dominou, deu uma arrancada agora há pouco. Empurra pela meia para Bernard, marcação, pressão para cima dele. Girou bonito para cima da marcação do Alisson. Soltou para Scarpa, passou Saravia. Chega por baixo o Wendel fazendo o corte, a bola sai. Na junção da risca do meio campo com a risca lateral, vai lateral para o Galo bater. 10 minutos, tá aí o toque, 10 minutos em segundo tempo. 0-0 é o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No corredor Rubens, tentou passe para Hulk. Arboleda tirou parcialmente, Hulk caiu, reclama de falta, o árbitro mandou seguir. Também gosta de um chilique o Hulk. Reclama com o árbitro. Deu um murro no gramado. Chega lá atrás para fazer o corte. Júnior Alonso recupera por time do Galo. Solta o jogo para Arana. Arana por dentro para Alan Franco. Recomeça para o Galo. Abertura bem direita para Sarabia. Tá novinho no jogo. Abertura na direita para Rony. Rony recolheu, dominou, tem no corredor. Gustavo Scarpa. Ainda Rony. Encara a marcação. Balançou, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para Bernard. Na entrada da grande área. Devolve na ponta para Scarpa. Ele olha para a área. Colocou para Arana. Arana dominou, limpou de costas para o gol. Puxou para canhota para bater, foi bloqueado, a abertura na ponta, o Rubens agora sim para Arana, Arana no fundo, faz a finta para cima do Cedric, pé direito, levantou para a boca do gol, passou pela boleta, mas não passa por Alan Franco, tira de cabeça para o São Paulo, a bola volta para Rubens, Rubens para Júnior Alonso, é pressão do Galo, para Alan Franco para Lianco, Galo todinho no campo de ataque, 0-0, Lianco carrega a bola, deixou para Hulk, Hulk dominou, a bola escapou, chega Lianco para cortar, é a vez do contra-ataque do São Paulo, vem tricolor com o Luciano, Luciano para Marcos Antônio, de primeira abrindo a ponta para a velocidade do Ferreirinha, Ferreirinha dominou o último terço do campo, André Silva foi para a área, ele sai da ponta, vem para meia, soltou para Luciano, devolveu para Ferreirinha, chega Rubens, na hora H, na cobertura, recupera e parte com a bola dominada para o time do Galo, jogo fica aberto, é lá e cabe nesse momento, mas ninguém conseguiu finalizar, bola para Scarpa, Scarpa recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, faz a inversão da direita para a esquerda, a bola chega no Arana, Guilherme Arana é quem domina, tentou levar a bola para o fundo, já olhou para a área, prende, olha, pensa, observa, vem o Galo se organizando ofensivamente, deixou para Alan Franco na meia, devolve para Arana, Bernard abriu, prepara o cruzamento, levantou, cruzou, tentava o desvio, Rony, chega Arboleda para cortar. Tentou uma jogada acrobática, o Rony, Arboleda toca na bola, a bola sai. É lateral pro Atlético bater. Escanteio, né? Escanteio. Escanteio. Tocou no Arboleda na tentativa do Rony, linha de fundo, acende o torcedor do Galo no Mineirão, tem escanteio o Atlético. Eu pensei em escanteio, mas falei lateral. Às vezes acontece, né, Vlad? Várias vezes, você tá perdoado. 12,5 segundo tempo, placar de 0-0, a galera vem junto. A torcida do Galo Mineiro tem escanteio pra fazer a cobrança. É a massa atleticana. A
apoiando o Galo, tem escanteio para bater, vem Scarpa, levantou, cruzou, Rafael não foi, a bola passa por todo mundo. Aí sobra do outro lado para Ferreirinha, protege, agora a bola sai pela linha lateral agora sim para o São Paulo bater. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 0-0, vamos chegar a 13 do primeiro tempo, do segundo tempo, CH. O jogo está muito disputado, os times estão buscando o gol, é verdade, está bem movimentado, mas está faltando um pouquinho mais de capricho. No último terço dos dois times, falta capricho na preparação, na assistência e na conclusão. O jogo está movimentado, mas ainda, pelo menos até agora com 13, ninguém merece estar na frente do placar. Segue 0-0 no estádio do Mineirão. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. A cobrada pelo Wendel, ele volta a bola para a Arboleda. A Arboleda tem a posse da bola dominada pelo time do São Paulo. Amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV. Tem o início da semana de estreia de Ponte Guarani, Guarani Ponte, no Campeonato Brasileiro da Série C, dentro do programa Os Donos da Bola. Carlos Batista gira o seu time de comentaristas, além dos quadros que são sucesso no programa, como o Nalato, o personagem do dia, além de muita opinião, bate-papo, Os Donos da Bola. De segunda a sexta-feira, meio-dia, na tela da Band Mais TV, para a imensa região de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Bragança Paulista, Jundiaí. Pelo YouTube também você confere Band Mais TV, Os Donos da Bola. Aqui desce o time do Galo com o Saravia. Ele carrega a bola, o argentino parou, prendeu, ele pensou, chamou, acionou por dentro o Gustavo Scarpa. Ajeita, domina pro Galo. Ele sai da ponta, vem pra meia, empurra a bola na esquerda para Guilherme Arana. Tem a posse pela bola dominada pelo time do Galo. Parou, prendeu, olhou, pensou, Marcos Antônio bloqueia. Abertura curta na ponta para Rubens. Rubens para, segura, tem Bernard. Aberto pela esquerda, ele prefere o passe para Alan Franco. Alan Franco agora sim para Bernard na margem do campo. Já encosta na marcação Ferrarese, volta a bola para Rubens. Rubens empurra e recomeça com o paraguaio Júnior Alonso. Faz inversão para Lianco. Lianco recolheu, dominou, pede a passagem do Saravia, que recebe no segundo terço do campo. Rony foge na direita, marcado pelo Wendel. Encosta Alisson na marcação, a bola chega de novo no Scarpa. E Scarpa colocou para Saravia, boa bola, linha lateral da grande área. Tenta alcança, mas a bola já havia saído. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Paulo, Vladimir Catarino. Correu demais, né? A bola do Saravia até tentou, se esforçou, alcançou, mas ela já havia ultrapassado a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Rafael. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando do segundo tempo. O tic-tac no tempo de bola desta emoção, eu confirmo, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Segue Atlético e São Paulo e Atlético 0-0, Edu. Ô Boris, olha, público ontem no Brasileirão, Corinthians 3, Vasco 0, 43 mil na Neoquímica. Ceará 2, Grêmio 0, 26 mil de público no Castelão. E Botafogo 2, Juventude 0, 9 mil só no Engenhão. Futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, é o Timácio Ricardo Batista em campo, levando a emoção do futebol, Campeonato Brasileiro Série A. Falou pro time do Atlético com o Júnior Alonso, recuando para Everson. CH nos últimos minutos, o São Paulo fica mais no setor defensivo. O Galo toma iniciativa, fica mais com a bola, não teve, é bem verdade, aquela grande finalização. Rafael não trabalhou no segundo tempo, mas é o São Paulo quem mais se defende. Tá na hora de mexer, o treinador do São Paulo, aliás, foi expulso. O time do São Paulo tá na hora de mexer. Mas tem uma justificativa. Isso primeiro é tático, né? É tático. O Atlético Mineiro traz o Rubens no lugar do menino, que maneja melhor essa bola no meio campo. A entrada do Bernard, que é um jogador individualmente muito perigoso, faz com que o São Paulo seja um pouco, pelo menos no início do segundo tempo, mais precavido. Foi assim no primeiro tempo também, né? O comportamento do time um pouco mais atrás, esperando para partir na velocidade do Ferreirinha. Vamos ver nos próximos 10 minutos como é que vai ser o comportamento do São Paulo. Como no primeiro tempo, o início do segundo tempo um pouco melhor o Atlético Mineiro. Sai jogando o time de São Paulo no campo defensivo com Alan Franco. Ele carrega a bola lentamente, empurra do outro lado para a Arboleda. Arboleda ajeita, domina o zagueirão do tricolor do Morumbi. 0-0, segundo tempo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes.
Alan Franco é quem domina, Alisson pediu pelo meio, Rubens marca a distância. Alan Franco para, prende, olha, pensa, observa, levanta a cabeça, praticamente dá uma respirada o Alan Franco. Deixou pela meia para Ferrarese, os 3 zagueiros do São Paulo, trocam passes, Arboleda para Cedric, ultrapassa a linha marcatória, deixou na meia direita para Ferrarese, Ferrarese para Luciano na cabeça do grande círculo, tem que sempre a marcação do Alan Franco do Galo, abertura do outro lado para Alisson para Wendel recolheu, dominou, foi calçado. Acabou sofrendo a falta cometida pelo Saravia. O jogo está parado, é falta para o time do São Paulo bater. Vai pedir atendimento ali o Wendel. Sentindo alguma coisa? Está olhando para o banco? Talvez recebendo até alguma orientação mesmo agachado, né? Parece que não, vai pedir sim. Tá sentindo a coxa, né? A perna direita ali tá caído o jogador do São Paulo. E não foi na disputa com o Saravia, não. Foi quando ele fez o bloqueio, foi atropelado pelo Saravia. E aí depois colocou a mão na coxa. O Wendel já olhou para o banco. Pode ser um problema para o departamento médico do São Paulo. Aí o São Paulo vai ter que mexer daqui a pouquinho. Muito bem, tem falta o tricolor para fazer a cobrança. Quase 19 minutos, segundo tempo, 0-0. São as emoções da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like no YouTube. Alô, Carlos Matosinho tá sempre ligado. Meu amigo JP Formaggio também. Capra, alô Capra. Tá na expectativa do início do Campeonato Brasileiro da Série C. E não vai dar mais realmente para o Wendel. Vem aí o argentino, Enzo Dias. Enzo Dias está pronto ali para entrar, vai entrar no lugar do Wendel. Ele que era o titular, né? Nessa partida tá como começou na reserva, mas o Enzo já vai entrar com a camisa 13 para a saída do 18 Wendel. Primeira alteração do time do São Paulo. Comemoraram, hein? Comemoraram com fogos aí. Porque o Enzo Dias foi eleito melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista. Aí merece comemoração, com toda certeza. Merece. Primeira mudança no São Paulo. Tá indo embora, portanto, o Wendel para a entrada do Enzo Dias, mais um argentino em campo. Tem falta o tricolor para fazer a cobrança, 0-0. São Paulo que ainda não marcou nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu, mas marcou, perdeu por 2-1. Vem para cobrança da falta, o Enzo Dias está entrando para cobrar a falta por ali, o Alisson perto da bola também, ele rola a bola pro Alisson. Alisson domina, ajeita, olha para a área, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, corta Júnior Alonso, a bola fica viva na área, afasta definitivamente o Rubens. A sobra da bola fica para Bernardo, ele tem velocidade, foi combatido, desarmado. Aí houve uma falha do Cedric, primeiro ele foi desarmado pelo Marcos Antônio. A sobra da bola ficou pro Bernardo, chega de novo Marcos Antônio tocando na bola, a bola sai. Lateral para o time do Atlético, lateral já cobrado pelo Guilherme Arana. 0-0. Guilherme Arana tem a posse de bola, volta a bola para Júnior Alonso. No corredor deixou para Rubens. Aberto pela esquerda tem o próprio Arana. Parou, prendeu, pisou na bola, voltou a bola para Júnior Alonso. 20 minutos, tá aí o toque. Segundo tempo, placar de 0-0 no Mineirão. Domina Júnior Alonso, paraguaio, fez o passe do comando para Rony, rasga, tira de qualquer maneira, Arboleda lá atrás. A bola volta para Júnior Alonso. Bernardo quem domina na meia, soltou no corredor para Arana. Arana meteu na ponta para Rony, Rony parou, prendeu, olhou, pensou já no último terço do campo, partiu com a bola dominada, escapou do primeiro, também do segundo, rolou para Rubens, Rubens ajeitou para Hulk para Rony, passou, sobrou para Scarpa, tá na área, bateu cruzado, espalma Rafael! Na pancada de Gustavo Scarpa, um tapa na bola do Rafael, colocando pra fora. Por muito pouco, o Galo não abre o placar, Vladimir. Procurou e achou espaço o time do Atlético, né? Na bola pro Scarpa, ele bateu com força. Foi no meio do gol, bem colocado, fez a defesa. O Rafael com a ponta dos dedos mandou pra escanteio. Escanteio que o próprio Gustavo Scarpa cobra. Vem pra cobrança do escanteio pro time do Galo. Partiu Scarpa, pé canhoto, levantou pra boca do gol de cabeça. O toque, a bola passa direito e vai embora. Por muito pouco, o Galo não abre o placar, Vladimir. Quem estava lá para tentar o cabeceio era exatamente o zagueiro, né? O Lianco, quem estava também, Júnior Alonso. A bola acabou tocando na cabeça e não foi na direção do gol, foi para fora. Mas que assustou, levou perigo mais uma vez ao gol do São Paulo. Carlos Henrique, o bate pesado. O Galo até então não havia criado nenhuma grande oportunidade no jogo. Em menos de 2 minutos, 2 chances. Quase o Galo abre o placar, segue 0-0. O Galo com a entrada do Rubens e também com o reposicionamento equilibrou o meio campo. Veja que essa conclusão do Scarpa, melhor oportunidade do jogo, a bola foi trazida pelo Rubens, né? O início, a origem da jogada. O Atlético nesse momento sufoca o São Paulo. Se o São Paulo não mexer no seu time e não sair daí de trás, já toma o primeiro gol. Parece que o São Paulo vai mexer, já vai confirmar o Catarino. Levantamento para André Silva. A bola não chega no atacante, chega lá atrás, Lianco para fazer o corte. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22 minutos, segundo tempo, olha o Galo chegando. Saraiva na direita, botou na frente, tentou invadir a área, caiu, o árbitro mandou seguir.
A disputa de bola ali com o Marcos Antônio. Tirenzo Dias tira mal, a sobra da bola volta de novo pro time do Galo que recomeça no campo defensivo. Confirmando no Mineirão. Segue 0 pro Atlético, 0 pro São Paulo, Edu. Os paulistas na Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu ontem em BH pro América 1-0. A Ferroviária logo mais às 19 em casa recebe o Remo e o Novo Horizontino joga na ressacada 20 horas contra o Avaí. Hulk na área, vem Galo, livrou da marcação, ele bate cruzado com o pé direito, a bola desvia no caminho, vai embora. Pela linha de fundo aí, escanteio, ele é canhoto, mas trouxe a bola pro pé direito e arriscou pro gol, Vlad. E tá sempre muito bem marcado, né? Teve aí um pouco espaço pro arremate, mesmo assim conseguiu chutar, ela desviou na zaga e saiu pela linha de fundo, escanteio. 23 minutos, segundo tempo, placar de 0-0, o time do Galo reclamando aquele lance anterior que o Marcos Antônio havia feito a falta dentro da grande área para cima do Sarabia. Foi mais falta de ataque, né? Deu a impressão que o Sarabia segurou ali o jogador do São Paulo. E Scarpa vem pra bola, pediu pro árbitro autorização para de novo colocar a bola, para ajeitar a bola, o árbitro autoriza na área, Júnior Alonso marcado pelo Alisson, Hulk lá dentro também Lianco, vem pra cobrança, Scarpa, a bola passou, chegou Arana, tocou pro meio da área, a bola fica viva, tentou Bernard, tirou a defesa, no rebote, o chute pro gol do Sarabia em cima do time do São Paulo, foi bloqueado o chute, rebote, volta para Scarpa, Scarpa dominou, limpa o lance, pé canhoto, cruzou, na boca do gol, chegou a Arboleda para cortar, a bola voltou pra Bernard para Arana levantou na segunda trave para Rony, chega lá Franco e o Rony chega atropelando o zagueiro do São Paulo. O jogo tá parado, pegou a falta, é falta pro tricolor bater, Catarino. E é falta que o árbitro é doido para marcar, né? Foi com carga faltosa nas costas ali o Rony e o árbitro em cima do lance marcou falta de ataque. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Serão duas alterações, três no São Paulo, Vladimir. A primeira delas sai o Ferreira para a entrada do Lucas Ferreira. 48, Lucas Ferreira entra no lugar do Ferreira. Luciano também está se encaminhando ali para sair, né? O Caleri vai entrar. Também vai entrar o camisa 47, o Alves e o Caleri. São jogadores que vão entrar. Já saiu o Ferreirinha, está saindo o Luciano. O árbitro está se entendendo ali com a placa. Mas o Luciano já vai saindo por ali com a 10 e vai erguer a placa nesse momento, a arbitragem, para confirmar quem está saindo. Os jogadores vão saindo, né? O árbitro não está nem percebendo e as mudanças, as alterações vão acontecendo, Boles. Caleri já entra como titular. Entra com a 9 e capitão do time. Capitão do time. Entra como titular, não, entra como capitão. E um André Silva. Então, André Silva sai para a entrada do Caleri. Já saiu Ferreirinha para a entrada do Lucas Ferreira. E sai o Luciano para a entrada do Alves. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Carlos Henrique, o bate pesado, São Paulo mete no campo ofensivo, 3 alterações e o Caleri entra em campo no São Paulo. E aí, CH? O desenho não deve mudar muito, mas pelo menos o São Paulo ganha um pouco mais de fôlego, né? De sangue novo. Olha o São Paulo. Chegando na área, olha a chance, o Ferreira bate, Everson! Cara a cara, Lucas Ferreira teve a chance, Everson evita o gol. Tem mais São Paulo, bola para Marcos Antônio, abre da ponta para Alisson, o jogo vai ser paralisado. Parado o jogo, que grande defesa do Everson, Vladimir. Já mostra o seu cartão de visitas, o Lucas Ferreira, na primeira bola dele. Recebeu um belo passe do Alisson lá dentro da área, bateu forte. O Everson cresceu à frente dele e fez a defesa, o goleiro do Galo. É, defesaço. O goleiro do São Paulo agora há pouco, Rafael, defendeu o chute do Scarpa. E essa foi uma grande defesa, hein, CH? Evitando o gol do menino Lucas Ferreira. Essa, para mim, até então, a jogada do Scarpa tinha sido o lance do jogo. Mas essa foi muito mais perigosa. E, de novo, o Alisson, né? Como joga esse meia do São Paulo. E se o atleta do São Paulo tivesse um pouquinho mais de capricho, teria feito o gol. Porque ele entrou ali na pequena área praticamente, no canto direito ou esquerdo de entrada, era só bater no chão cruzado, ele chutou em cima do Everson, que fez no reflexo a defesa. Você veja que é só colocar mais sangue novo que a coisa equilibra um pouco mais. O São Paulo estava ganhando do primeiro tempo o meio campo, não é? Marcando muito, perdeu um pouco a força física, aí o técnico Zubeldia, ou o seu auxiliar, porque o Zubeldia foi
foi expulso, deu uma oxigenada no time e o time voltou um pouco mais, né, parrudo. Eu sei que aconteceu há 1 minuto, mas veja a diferença que já dá, né? Jogo muito equilibrado, movimentado. É uma pena que até agora você não tenha gritado nenhum gol, né, Boris? É verdade, narrei um gol, mas não valeu. O gol lá do time do São Paulo no primeiro tempo, no qual o Alan Franco estava em completo impedimento. Olha, a diretoria de São Paulo aposta muito nesse garoto que acabou de entrar aí, o Matheus Alves, camisa 47, tem apenas 20 anos desde 2016. Ele treina em Cotia, treina no São Paulo, chegou com apenas 11 anos. Tinha o seu contrato, seu vínculo contratual terminava no dia 1º de janeiro de 2026 e recentemente o São Paulo renovou o contrato do jogador até o fim de 2028. Ele, o Lucas Ferreira, que teve a chance cara a cara, o próprio Ria Francisco, que não vem tendo oportunidades com o técnico Zubeldia, foram destaques do título do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bola pro tricolor com o Alisson, 28-0 no Mineirão. Ferrares empurra na ponta, tentou o passe para o Cedric, chega para rasgar de qualquer maneira Arana, colocando a bola para fora. É lateral na direita do campo ofensivo para o time do São Paulo bater. Caleri, portanto, em campo. Caleri tem, neste ano, com a camisa do São Paulo, 3 gols. Ele que acabou perdendo o pênalti no jogo contra o Sport, isolou o pênalti na estreia do São Paulo. Bola para o Matheus Alves, abertura na ponta para o Cedric. Ele volta a bola para Ferrarese, de novo para o Matheus Alves, tentou a finta, estica rasgando a defesa para cortar. Bola para Arana, Arana volta a bola para Júnior Alonso. Empurra pela meia para Scarpa. Scarpa volta a bola para Arana, o São Paulo aperta a saída de bola, dificulta a ação ofensiva rápida do Galo. Caleri marca o Everson, que volta a bola para Júnior Alonso. Agora vai atrás do Júnior Alonso, o Caleri. Pé esquerdo na bola, levanta, brigando de ataque, procurando o Hulk. Tentou a proteção, chega a Arboleda, atento para fazer o corte. Lucas Ferreira foi para a dividida, chega primeiro Alan Franco para recuperar. Lianco já aciona na ponta, Saravia. Ele parte com a bola dominada, tem a marcação do Lucas Ferreira. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou, voltou por dentro para Alan Franco. O equatoriano do Galo deixou para Scarpa. Scarpa volta a bola e recomeça com o Lianco. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa tosca na paio, Cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Já tem o Palmeiras em campo, Palmeiras Esporte, narração em rede com Ulisses Costa, aqui o jogo tá parado. Falta marcada na meia direita, derrubado o jogador do Atlético Mineiro, Vladimir. A falta aconteceu sim, foi pra cima do Saravia, né? Na verdade, o jogador do São Paulo deixou o corpo, né? Ficou parado ali pra cima do Saravia, a falta foi cometida pelo Alves. Vamos chegar a 30 minutos de segundo tempo, segue 0-0 no Mineirão. Uma chance clara para cada lado no segundo tempo. Enquanto o Cuca, conversando com seus auxiliares, ele aproveita para amarrar ali os sapatênis, né? Não é nem uma chuteira, nem um tênis, os sapatênis do pé direito do técnico Cuca. Falta para fazer a cobrança o time do Galo. Chegamos a 30 minutos. Vai daí, Hulk. Scarpa tá por ali também. Hulk e Scarpa, longe, bem longe do gol, defendido pelo Rafael. Mas às vezes pro Hulk não tem distância. Ele que trocou a chuteira. Jogou com uma chuteira preta no primeiro tempo, agora joga com uma chuteira branca. Trocou a cor da chuteira, trocou consequentemente a chuteira. E o Hulk é quem ajeita com todo carinho. Olhar fixo, tem uma bomba com o pé esquerdo. Saiu da bola Scarpa. Partiu pra bola, Hulk. Uma bomba no meio do caminho, a bola foi desviada. No meio do caminho, chega pra cortar na zaga do São Paulo. Scarpa recupera, pé esquerdo, a bomba, bola desvia, quase encobre o Rafael. Vai embora pela linha de fundo, escanteio pro Galo. É uma bola que parecia perdida pro Atlético, foi recuperada e o Scarpa arriscou de longe, né? Desviou ali no meio do caminho, pela linha de fundo, escanteio pro Atlético. Desktop, a internet oficial da Macaque do Bugre, da melhor internet do estado de São Paulo e referência na excelência, na experiência do seu cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Escanteio pro Galo, 31,5, 0-0. Mineirão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sempre ele na bola parada. Gustavo Scarpa, uma bola perigosa, uma bola venenosa na direita, ele cobra com a canhota, uma bola bem fechada. Vem Scarpa para a bola, autorizada a cobrança, Scarpa, bola fechadinha, provocando o gol, Rafael dá um soco na bola, tira Marcos Antônio. O time do São Paulo queria uma falta para cima do Rafael, agora o auxiliar do Zubeldia, que está na beira do campo, está reclamando, ele para. Caiu o Rafael. Para porque o Rafael caiu. O árbitro inicialmente disse pro Rafael se levantar, que não ia parar o jogo não. Agora marcou a falta. Mas agora marcou a falta, né? Foi ver a situação do goleiro, marcou falta de ataque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta você, eu confirmo. Brasileirão, segunda rodada, Mineirão, no Gigante da Pampulha em BH.
Atlético 0, São Paulo também 0, Edu. Olha, segundo tempo, Maracanã, 32 minutos, continua Fluminense 1, Bragantino 0. E é o seguinte, o São Paulo tem compromisso Libertadores, é quinta, Morumbis, São Paulo e Aliança Lima do Peru. E o Atlético Mineiro joga a quinta pela Sul-Americana, joga no Mineirão, Atlético, e você me corrija, por favor, Boris, chama Iquique do Chile, Iquique, é isso, Boris? Isso, Deportes Iquique, time chileno que foi eliminado na pré-Libertadores, o adversário do Galo na Sul-Americana, tá registrado, Edu Pinheiro. Já diria aquele narrador famoso. Boris, que fase, você é maravilhoso. Aqui recupera a posse de bola o time do Galo, tem ex-Ponte Bretano em campo, tentou o Júnior Santos, falta pra cima dele, falta no berimbau. Entrou no lugar do Rony, sai Rony 33, entra 37, Júnior Santos no Atlético. Que foi um dos grandes destaques do Botafogo na temporada passada, inclusive fez o gol, não do título, né, porque foi 3-1 na final, mas fez um dos gols, 2 gols marcados pelo Luiz Henrique e o gol que definiu praticamente a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro. Depois ele foi defender o Atlético na final da Libertadores no ano passado. Júnior Santos, que passou pela Ponte Preta, está em campo. É uma boa ou CH entrada do Júnior Santos no Galo? Precisa mexer, né? Precisa dar uma agitada aí. Eu acho que ele é um jogador interessante. O Rony cansou, né? Vamos ver se ele entra bem, né? Ele não tá com muita moral no Atlético assim, mas... vamos ver, ele tem qualidade. Cruzamento para a área do São Paulo, tira a zaga São Paulina, Bernard com a sombra, soltou para Júnior Alonso lá pela direita, ele volta a bola por dentro, se organiza o time do Galo com Saravia, meteu para Scarpa recolheu, dominou, sai na marcação, Lucas Ferreira, abertura de novo, beira direita para Júnior Alonso, domina, coloca no terreno, fez o passe para o Bernard, caindo beira direita, deixou na passagem para o Alonso, aí ficou preso, encurralado o zagueirão, fez o passe para Bernard tentou a finta, disputa com Enzo Dias, que estica a perna esquerda e coloca a bola para fora, lateral para o Galo bater, vamos chegar já, 35, e aí, vamos entrar na parte final do jogo, segue 0-0 no Mineirão, você ligado na Rádio Bandeirantes, Scarpa recua mal, dá de graça para Lucas Ferreira, que ficou assustadão, garoto, botou na frente e perdeu pro Alan Franco, e aí recupera a posse de bola o time do Galo, Saravia pela meia para Hulk dominou, tentou clarear para bater pro gol, falta do Matheus Alves. Falta do Alves pra cima do Hulk, o jogo tá parado, é mais uma falta pro Galo bater, Vladimir. Foram 2 faltas na sequência, né? A primeira o árbitro deu vantagem, na segunda não teve como, falta, mais uma vez, oportunidade, bola parada pro Galo. Será que de novo ele vai tentar dali? Ele sempre tenta, né? Vem pra cobrança da falta, o time do Atlético Mineiro com quase 35. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Hulk, grita a galera do Galo. Na expectativa do jogo tá 0-0 no Mineirão, é Hulk quem vai cobrar a falta. Há pouco ele cobrou, no meio do caminho a bola foi desviada. Tem mais uma oportunidade agora o Hulk. Distante do gol do Rafael, falta frontal. Hulk, autorizada a cobrança, barreira formada. Hulk vem pra bola, pé canhoto, partiu pra bola no capricho, Rafael! Cai no canto esquerdo para fazer defesa sem rebote, Catarino. Não teve muita força o chute do Hulk, né? Foi mais colocado. O goleiro Rafael caiu para ficar com ela. E ele tem 8 segundos só para fazer a reposição. O árbitro abriu a contagem ali. Levanta a bola para o campo de ataque. Se não vai para escanteio. Mas em 4 segundos ele fez a reposição e agora o Caleri comete a falta para cima do zagueiro do Atlético que reclama que foi atingido no rosto. E recebe cartão amarelo. Centroavante Caleri do São Paulo está amarelado. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Pouco mais de 36 segundo tempo, 0-0 no estádio do Mineirão, até que os dois times seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu na estreia, o São Paulo empatou na estreia. O Hulk agora há pouco tentou resolver esta situação, mas na cobrança da falta, apesar da bola ter passado pela barreira, o Rafael caiu bem para fazer a defesa. Eu me recordo do Hulk em 2022. Fez um gol praticamente desta distância, mas no Morumbi, no jogo contra o São Paulo. Pegou muito bem na bola. Hoje também, né? Ele pegou bem, mas não com tanta força. E agora o jogo tá parado. E no ano passado ele fez no brinco, né? Contra o Palmeiras. Ele fez também. Fez contra o Palmeiras. Foi praticamente dessa distância aí na derrota pro Palmeiras no brinco. O jogo foi no brinco. Público presente hoje no Mineirão, 28.415. 28.415 é o público do jogo desta tarde. Jogo que está parado nesse momento. O Júnior Alonso está sendo atendido pelo departamento médico do Galo exatamente em função
da chegada do Caleri para cima dele. A TV está mostrando o tornozelo esquerdo do Luciano com um gelo ali, né? Tá com uma proteção de gelo, uma bolsinha, não é nem uma bolsinha, uma proteção de gelo. Parece que abriu o supercílio do Júnior Alonso, hein? Departamento médico do Galo por ali, fazendo atendimento ao zagueiro paraguaio do Galo. CH, restando 15-6. O que você espera desta parte final do jogo? Tá 0-0 no Mineirão. O jogo caiu de produção, né? Já era esperado porque ele veio boa parte, 2/3 do jogo até agora, em alta intensidade. Fisicamente, os dois times estão sentindo. Evidentemente que tem as caras novas, o Bernard, Júnior Santos, o Rubens, entre outros jogadores do time do Atlético Mineiro. E também agora tem Caleri, essa coisa toda, e o árbitro vai pro VAR, hein? Pode pintar a expulsão do Caleri no São Paulo. Vamos aguardar. Tá indo pro VAR ali uma possível expulsão do Caleri. Se o árbitro entender que houve a agressão, ele tira o cartão amarelo e dá o vermelho. Parece que ele não olha pra bola não. Agora, dá uma olhadinha, daí volta a olhar pra bola, mas o cotovelo já estava ali no rosto do Júnior Alonso. Bom, esse tipo de contato acontece toda hora no futebol, né? Eu acho que se expulsar vai ser rigoroso. Acho que exagerado. Exagerado. Valeu pelo cartão amarelo, mas a gente sabe, né? Bumbum de bebê e cabeça de árbitro pode ser qualquer coisa. Pode realmente. Bom, o lance está sendo revisado, o árbitro já tomou a decisão. Ele vai ali na beira do campo, faz aquele sinal do VAR, vai em direção ao Caleri para trocar a cor do cartão. Ó. Tira o amarelo e aplica o vermelho, sinaliza que por cotovelado o Caleri está expulso no time do Atlético, no time do São Paulo. Que fase do Caleri, né? Perde pênalti na primeira rodada, começa como reserva na segunda, entra no segundo tempo e recebe o cartão vermelho. Não tá numa fase legal não, o argentino do São Paulo. E para você, CH, a expulsão foi correta? Bolis, ele não visou a bola, ele não estava olhando para a bola e meteu o cotovelo na cara do Júnior Alonso. Eu também fiquei com a impressão de um pouco de rigorosidade, mas não dá para discutir assim a decisão da arbitragem, pelo menos nesse lance. E abriu o supercílio ali do Júnior Alonso, né? Passa a jogar agora com uma proteção, uma touquinha de natação ali na cabeça, o zagueiro paraguaio fica com 10 do time do São Paulo. A segunda expulsão, a primeira foi do Luiz Zubeldia, treinador, e agora é expulso o Caleri. Em campo fica com 10 o tricolor. E vai entrar um ex-São Paulino no Galo. E dá um abraço, inclusive, ali no Caleri, né? O Igor Gomes, com a 17, está entrando na equipe do Atlético Mineiro. Última alteração feita pelo Cuca. Quer dizer que o João Marcelo não entra. Não vai entrar nessa partida. O Igor Gomes entrou, resta saber quem saiu ali para a entrada do Igor Gomes, enquanto o Caleri vai para o vestiário. Já a gente confirma, chegamos a 40 minutos de segundo tempo, 0-0 placar do jogo. São Paulo com 10 nesse momento. Bola para Alan Franco, ele trabalha a bola com Rubens, dominou, ajeitou para o Galo Mineiro, parou, prendeu, olhou, pensou, acionou na ponta Arana. Arana volta a bola para Rubens, São Paulo todo aqui atrás. Primeira linha de 5, depois tem uma linha ali de 3 e deixamos apenas um jogador na frente. E com a expulsão, o Cuca tira um zagueiro e coloca um meio atacante. Júnior Alonso foi quem saiu para a entrada do 17, Igor Gomes. A última mudança no Galo que vai para cima. Vem para cima o Galo, o São Paulo vai ter que se defender ou tentar uma bola ali para matar o jogo. Bola para Saravia, recolhe e domina para o time do Galo, ele volta a bola por dentro para Lianco. Lianco tem o Alan Franco com opção, prefere o passe para Scarpa. Gustavo Scarpa na entrada da grande área para Júnior Santos, dominou, protegeu, chega Ferrarese na marcação. Ele empurra pela meia para Arana. Arana deixou para Rubens, Rubens para Alan Franco para Lianco. Lianco olha para área e cruza, levantou para a boca do gol. Os dois zagueiros foram para a bola, quem tirou foi o Arboleda, tira de qualquer maneira Alisson. Chegamos a 41 segundo tempo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu atendimento e seu orçamento, é claro. Tentativa de cruzamento, a bola foi desviada no meio do caminho, vai embora pela linha de fundo, escanteio pro Galo, Catarino. É o Cedric quem estava ali no lance, tocou por último na bola, escanteio, Scarpa vai na cobrança e o torcedor no Mineirão se inflama nesse momento, Bolas. É a massa atleticana que empurra o Galo em busca do gol que pode ser o da vitória, 0-0, Scarpa levantou pra boca do gol, tira lá dentro a zaga do São Paulo, rebote pra Rubens, deu uma patinada, conseguiu se equilibrar, meter na ponta pra Scarpa, fechado na boca do gol de cabeça, desvio, Rafael, o milagre no
Mineirão. No desvio, a queima-roupa de Lianco, Rafael evita o primeiro gol do jogo, Catarino. Se o Zorzinho estivesse aqui, daria com certeza 7,98. Mas foi uma defesaça do Rafael no cabeceio do Lianco, impedindo certo gol do Atlético. Por muito pouco, o Galo não abre o placar. Rafael evita o primeiro gol do jogo. Cai, né? Não ouvi nada, tá dizendo ali que tá sentindo alguma coisa. Agora CH, que defesaça do goleiro do São Paulo. Não há dúvida, não há dúvida. O jogo mudou agora, né? Tanto é que o Cuca colocou Igor Gomes, tirou o zagueiro, tá indo pra cima. Você vê que até o Lianco tá indo cabecear e não é bola parada, não é? Então, a tendência é que o Atlético pressione muito nesse finalzinho de jogo. Gustavo Scarpa vem para a cobrança, mais um escanteio, a pressão total do Galo, quase 43, cruzamento na primeira trave, tira Marcos Antônio. A bola volta, o rebote para Rubens, já meteu na ponta para Scarpa. Scarpa dominou, traz a bola para canhota, para Júnior Santos. O Júnior Santos recolheu, dominou, voltou para Scarpa, marcação dupla para cima dele, o São Paulo com 10. Chega tocando a bola, Marcos Antônio, é lateral para o Galo bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Bernard na direita, meteu na ponta para Saravia. Ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, recuou para Alan Franco. Alan Franco deixou para Rubens. Na meia esquerda, São Paulo todo lá atrás. Bola na ponta para Scarpa. Scarpa recolhe, domina, colocou na área para Hulk. Hulk dominou, tocou mal para o Júnior Santos, que passou, ameaçou passar, o Rui que tocou, mas o Júnior Santos ficou parado. A zaga do São Paulo tira, o Galo já recupera. A informação, Edu. Maracanã empata o Bragantino, Isidro Pita. 38, segundo tempo, Fluminense 1, Bragantino também 1. Bernard na direita, tentou a finta para cima da marcação, ele volta a bola por dentro para Saravia, devolve na ponta para Bernard. Bernard fez o passe, olha o time do Galo chegando no cruzamento para a boca do gol. Ferrarese subiu para afastar. Volta para o time do Galo, é pressão total do Galo. Bernard de novo na direita, levantou a meia altura, tira a zaga, rebote para Hulk de voleio, furou o voleio do Hulk, tira a zaga lá dentro, na sequência, Matheus Alves foi empurrado, o Atro pegou a falta do Saravia para cima dele, o jogo tá parado, o Marcos Antônio também está caído, Catarino. O Hulk questiona, diz que a falta não aconteceu, mas o Atlético também se afoba em alguns momentos, né? O que aconteceu nesse lance, a falta foi bem marcada. O voleio ali, o Hulk chegou a pegar na bola, né? Mas pegou na orelha da bola. Pegou de raspão na bola o Hulk na entrada da grande. Se marca, hein? Seria lá Cristiano Ronaldo. Voleio fora da área. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Cartão agora pro auxiliar do Zubeldia. Cartão amarelo para ele ali. Comissão técnica toda amarelada do São Paulo. Vamos bater 45, segundo tempo, São Paulo vai segurando o empate no Mineirão. 0 para o São Paulo, 0 para o Atlético. São Paulo a 5 minutos com 10, o Caleri foi expulso. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Rafael. Tentando na ponta, Marcos Antônio, foi o Ferreira, quem tocou de cabeça, Lianco protege. Ganha na marcação do Matheus Alves, o garoto ainda não desiste, Lianco domina, leva a bola para a linha lateral. Deixa o curtinho para o Bernard, tentou tirar, bloqueado pelo Enzo Dias. Bernard consegue o passe, a bola chegou para o time do Atlético Mineiro com o Igor Gomes. Igor Gomes no corredor para Saravia. O Hulk pediu no comando, ele bota na frente, chegou Alan Franco, cometeu a falta. E recebe cartão Alan Franco também. Cartão amarelo, Alan Franco, camisa de número... Ele é o 28 da equipe do São Paulo, tá amarelado. Boles. Quantos minutos? Ainda não vi a placa sendo levantada. O CGC não ajudou a gente. É, né? Então. Mas já estão correndo os acréscimos. Isso. Vamos bater 46 já. O quarto árbitro levantou a placa ali, determinando 7. o tempo acrescido, 7. Vamos até 52. Arana sai da ponta, vem para o meio, soltou para Igor Gomes na entrada da grande área. Júnior Santos dominou, puxou para o meio direito, ainda clareou para bater. Marcado pelo Marcos Antônio, ele abre na ponta para Saraiva. Na direita, Saravia olhou, cruzou, pegou mal na bola. O cruzamento passou, vai sobrar para Arana. De cabeça, Cedric. Desvia, coloca a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Atlético Catarino. Extenuado o português também, né? Fica de cócoras ali reclamando de dores. Escanteio vai ser cobrado. Igor Gomes, pé direito na bola, levantou a meia altura pra boca do gol. Subiu pra afastar lá dentro do Cedric. Rebote fica pro time do Galo com Rubens. Rubens recolheu, dominou, olha pra entrada da grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou pela meia pra Scarpa. Scarpa com a canhota, tentou encobrir o Rafael, que apenas acompanha a trajetória da bola. A bola vai direto pra fora. É tiro de meta
E o Galo vai empilhando oportunidades, mas não consegue abrir o placar. Segue 0-0 no Mineirão. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial do Guarani da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Vai mexer o São Paulo. O Juan tá entrando ou pronto ali para entrar. Ele tem a camisa de número 22. Acho que é o Cedric. O Cedric estava caído lá reclamando de dores, né? Cãibras, cansadíssimo português. Tem a 22, Juan vai vir pro jogo daqui a pouco. 0-0 no Mineirão, 1-1 no Maracanã. Já o prosseguimento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ilha do Retiro com Sport Palmeiras. Ulisses Costa na sequência 8h30 da noite tem Santos e Bahia. Santos que segue sem Neymar. A informação, Edu. Tava 1-1, gol do Fluminense, 48, Maracanã nos acréscimos, Martinelli faz a alegria do Renato Gaúcho, Fluminense 2, Bragantino 1. É o efeito Renato Gaúcho, aqui vem o Galo pro campo de ataque com o Hulk, tentou carregar a bola, chega por trás, afastando o Arboleda, sobra da bola para Alan Franco, já meteu na ponta para Saravia, recolhe, domina o lateral direito do Galo, com velocidade, ele mete na ponta para Bernardo, devolve para Saravia, leva pro fundo, tentou o cruzamento, a bola foi bloqueada, escanteio pro Galo, e não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Escanteio pro time do Galo bater. Vem pra bola, Scarpa, autorizada a cobrança. Partiu pra bola com a canhota, levantou na segunda trave. De cabeça, toca pro meio da área. Bola bateu, rebateu, sobrou pra Arana. Arana leva pro fundo, preparou o cruzamento. Levantou pra boca do gol, Júnior Santos de cabeça. Rafael de novo, salva o São Paulo e mete pra fora, Catarino. Ele que teve contrato renovado, ele, Rafael, né? Fica até 2027 pelo menos no São Paulo. Tá salvando o tricolor da derrota nesta tarde no Mineirão, escanteio. É mais um escanteio e a pressão total do Galo. Partiu, escapa para a bola, levantou, cruzou para a boca do gol. Rafael dá um soco na bola, tira. Entrada na grande área, Marcos Antônio completa. Rebote fica por Matheus Alves, chega rasgando mais na bola o jogador do Galo. A bola sobra para Scarpa, já meteu na direita para Hulk. Hulk recolheu, dominou, encarou marcação, pedalou Enzo Dias. Dá o bote. Cerca e tira, mas aí levanta muito forte para Lucas Ferreira. CH é o craque do jogo. Rafael, mais uma grande defesa evitando o gol. Um contrato novo, né? São Rafael, sem dúvida alguma, o craque do jogo. Pelo menos 2 milagres na partida. Salvando, evitando gols do time do Galo. Segue 0-0 no Mineirão. O Galo ainda não desiste. Bola para Igor Gomes, soltou para Júnior Santos. O Júnior Santos recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou devolução. Brigou na entrada da grande área, sobrou para Júnior Santos. Volta no meio do caminho, ninguém do Galo. Chega lá atrás para fazer o corte. A zaga do São Paulo com Lucas Ferreira. Deixa para Alan Franco que tira dali. Tira de qualquer maneira. Deu mais um minuto. Vamos até 53, é isso, Vlad? Isso, 53, já estamos chegando aí a 50. Vem de novo o time do Galo, o Igor Gomes meteu na ponta para Arana. Arana fez o passe para Hulk, tentou a tabela, devolveu na ponta para Arana, na linha de fundo, ganha escanteio. Bloqueado o cruzamento pelo Marcos Antônio, é mais um escanteio pro Galo, Catarino. Se fosse torneio nisso, já seria gol pro Atlético pelo número de escanteios. Vem mais bola para cobrado, Hulk, entrada na grande área, recebeu, caiu, o árbitro marcou a falta, não marcou não, mandou seguir. Igor Gomes tentou, bloqueado, voltou para Saravia, pé direito no meio do caminho, a desvia, vai embora pela linha de fundo, escanteio. Ele mencionou que marcaria a falta, talvez ele achou que seria dentro da área. Ferrares está se jogando, o Hulk está se pegando e o jogo volta a esquentar, Catarino. E o Ramon se complica, né? Porque eu também tive clara impressão de que ele marcou falta. Depois seguiu no lance com o time do Atlético. Seria muito mais vantagem para o Atlético a falta, né? Era uma grande oportunidade, o árbitro acabou dando ou deixando o jogo seguir, agora é escanteio pro Galo. Escanteio pro Galo, tem escanteio para fazer a cobrança. O time do Galo, pressão total do Galo Mineiro em busca do gol, que pode ser o da vitória. Tá reclamando talvez de um pênalti, mas acho que tá fora da área, né? Foi fora da área, foi falta fora da área, também tive essa impressão.
Já a informação do Edu aqui, escanteio pro Galo, Scarpa, levantou, cruzou pra boca do gol, tira lá dentro de cabeça, Arboleta, sobra da bola, volta pro time do Galo, pressão total do Galo Mineiro nesta reta final, São Paulo com 10, Calero expulso, bola pra Scarpa, Scarpa recolheu, dominou, conduziu, rolou na ponta pra Rubens, puxa a bola pra canhota, Ferrarese, chega pra cortar, Alisson levanta a bola, ninguém do São Paulo, a bola volta, sobra pra Saravia no círculo central, abertura pela direita pra Bernard leva pro fundo, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, encostou, Júnior Santos tentou passe no comando, desvia na defesa, a bola vai voltar para Júnior Santos, estamos com 51 e 40, vamos até 53 no Mineirão, Júnior Santos, fechou para Scarpa, Gustavo Scarpa recebe, domina, faz inversão, bola chegando na ponta para Hulk dominou, partiu para cima, marcação dupla, ele sai da ponta, vem pro meio, aí se jogou novinado, São Paulo recupera, vem o tricolor por câmbio de ataque, Matheus Alves carrega a bola, demorou para tocar, perde a bola e perde 3 jogadores da marcação lá atrás, recupera o time do Galo, Gustavo Scarpa de frente pro gol, dominou, limpou, fintou, cortou, rolou pra Rubens, ajeitou, vai bater, isolou, mandou longe no gol, é tiro de meta, Catarina. E o Rafael paga geral ali pro Matheus, né? Porque ele perdeu a bola no contra-ataque extremamente perigoso do São Paulo, mas o chute do Rubens foi muito ruim, foi direto pra fora. A informação, Edu Pinheiro. Acabou no Maracanã, Fluminense 2, Bragantino 1. Vai terminar também já no Mineirão, placar de 0-0. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Batemos de 53, vai terminar o jogo no Mineirão. Rafael levanta a bola pro grande ataque. O toque de cabeça do Ferrarese, foi atropelado, o árbitro parou. Vai mostrar cartão pro jogador do time do Galo, que já tem cartão, o Lianco. Tá expulso. Segundo amarelo e vermelho para o Lianco por esta falta ali no campo de defesa. E o árbitro iria terminar o jogo, né? Mas aí como chegou atropelando o Lianco, já tinha cartão. Recebe o segundo cartão amarelo, vermelho para ele, vai terminar com 10 em campo também o time do Galo. Acabou atropelando o jogador do time do São Paulo. CH, vamos ficar no empate, 0-0, foi o placar justo para o jogo. Empate heróico do São Paulo, né? A justiça ela é muito discutível, porque precisa ter competência para colocar a bola para dentro do gol. E a competência do goleiro do São Paulo evitou a derrota. Portanto, eu acho que está de bom tamanho, mas quem jogou mais futebol no segundo tempo foi o Atlético. Tá saindo, portanto, o Lianco, já estamos com 54 minutos. 18 horas, 1 minutinho, já passamos das 18 horas, das 6 horas da tarde. O árbitro vai terminar. Bom, São Paulo perder, não perde mais. Claro que no futebol tudo pode acontecer, o árbitro pode dar mais algum minuto, mas se ele não acrescer mais nada, 0-0, graças ao cara que está sendo mostrado agora pela TV, Rafael. Grandes intervenções, grandes defesas no primeiro e principalmente no segundo tempo. São Paulo empatou na estreia, vai empatando o segundo jogo, ambos por 0-0. Arboleda levanta a bola para o grande ataque. Tentou ainda o time do São Paulo com o Ferrarese no momento em que apita, o árbitro acabou. Termina o jogo no Mineirão. 0 para o Atlético, 0 também para o São Paulo. Os dois times se seguem sem vencer na competição em um jogo bastante movimentado, com opções, com chances no segundo tempo. Meu queridíssimo Edu Pinheiro, 0-0 no Mineirão, Edu. Público no Mineirão, deixa eu ver aqui, 28.415 para você, Boles, um grande abraço, bom retorno a Piracicaba, ótima semana. Valeu, Edu, grande e forte abraço e até a próxima. Você fez de tudo aí, mas o Rafael pegou bem. Oi, Vladimir Catarino, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, Edu. São Paulo volta a campo pelo Brasileiro domingo contra outro mineiro, né? Pega o Cruzeiro no Morumbi, mas antes na quinta tem compromisso pela Libertadores. Forte abraço, boa semana pra você e pra todo mundo, Edu. Grande Catarino, muito obrigado, pra você também. CH, eu anotei aqui, bom, primeiro que pra mim a imagem do jogo foi um momento em que teve paralisação no segundo tempo, né? E aí o massagista deu a garrafinha de água pro Hulk. Nossa senhora! O cara despejou a garrafa na garganta num golada só, velho. Me lembrou Popeye, quando comia espinafre. Foi sensacional as goladas de Hulk. Mas fora isso, CH, Rafael, eu anotei aqui, o goleiro do Atlético, o Everton, fez 2 boas, mas o Rafael fez 4. Ele pegou uma do Hulk, a 36 do primeiro tempo,
Rafael pegou uma do Scarpa, você se lembra do lance, segundo tempo, 20 minutos. Rafael pegou, aí o Caleri foi expulso, né? 38 e o Atlético apertou mais ainda. Rafael pegou uma cabeçada do Lianco, você se lembra, a 41. E uma cabeçada do Júnior Santos aos 45. Depois, aos 53, o Lianco foi expulso. O Lianco também procurou, hein? Lianco procurou. E só para registrar novidade, sem novidade, o Zubeldia, treneiro de São Paulo, foi expulso no primeiro tempo, 0-0, Atlético e São Paulo, CH. Em jogo movimentado, uma pena que o placar final da partida tenha sido 0-0. Uma pena. Os dois times tiveram chance, o São Paulo mais no primeiro tempo, segundo tempo, principalmente depois da expulsão do Caleri, o Atlético se jogou para cima do São Paulo, mas não teve competência para fazer o gol. O goleiro tá lá para defender. E para mim o craque do jogo foi o Rafael. Vitória não aconteceu, mas o empate do São Paulo, para mim, diante de todas as circunstâncias, foi heróico, Edu. Fora do ar. Agora sim, obrigado, muito obrigado. Você, então, uma boa semana, né? Eu tô dizendo aqui, você está aqui na nossa área, na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, e dá os 11h30 ao meio-dia, depois você corre pra TV, tem os donos da bola na TV. Dá ao meio-dia uma, você, Batista, CH, e tem o Tigrão, também o Glegra também. E depois tem o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, das 17 às 19h30, de segunda a sexta-feira também. Semana que promete, né? Porque semana que vem, sábado, começa a Série C com a Ponte com o Figueirense lá e domingo o Guarani aqui com o Maringá. Ótima semana, CH! Será uma semana de bastante trabalho, mas é a semana preparatória para as equipes de Campinas estrearem aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Edu, um grande abraço a você, um agradecimento especial ao nosso ouvinte e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, é o seguinte, então ontem Corinthians 3, Vasco 0, Ceará 2, Grêmio 0, Botafogo do Rio 2, Juventude 0, foi ontem à noite no Engenhão, tá? Aqui 0-0 acabou de acabar, Atlético e São Paulo 0-0, Maracanã, fim de papo, Fluminense 2, Bragantino 1, o Lima no primeiro tempo 1-0 Fluminense, o Isidro Pita empatou pro Braga aos 38 do segundo tempo, mas aos 47 Martinelli, gol do Flu-Flu, 2-1 Fluminense, 18h30 daqui a pouco tem Mirassol e Fortaleza, 18h30 tem Inter e Cruzeiro, daqui a pouquinho, 18h30, Vitória e Flamengo. Mais um, 18h30. É com Ulisses Costa em rede nacional na Ilha. Esporte e visão, vamos com o Capelanes, narrando em rede nacional, Santos e Bahia, começa 20h30 na Vila. Na Série B, que começou sexta-feira, Goiás 1, Amazonas 0, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2, Criciúma 1, Operário de Ponta Grossa 2, ontem Coritiba 1, Vila Nova 0, CRB 1, Chapecoense 0 e América Mineiro 1, Botafogo de Ribeirão 0. 19 horas, começando Ferroviária e Remo lá em Araraquara, ambos subiram para a Série B. 19 horas também, Volta Redonda e Cuiabá. 20 horas na ressacada, Avaí e Novo Horizontino. E amanhã, 19 horas, Atlético Goianiense e o Atletique de São João del Rei, Minas Gerais. Olha, é o seguinte, na Série C, portanto, sábado, teremos Figueirense e Ponte, rodada inicial, e no domingo, 16 horas, Guarani e Maringá. Foi desmembrada até a 8ª rodada, sempre jogando às 16 e só aos finais de semana, por enquanto, a Série C. Na Série A2, parabéns ao Capivariano. Ontem em Dayatuba, Primavera 1, Capivariano 2. Gol da vitória do Vinícius Popó de pênalti aos 38 do segundo tempo, mas ambos subiram aí para o Paulistão ano que vem. Na Série A3, subiram Sertãozinho e Monte Azul. Na sexta-feira, Marília 1, Sertãozinho 0 em Marília, mas em Sertãozinho, o Sertãozinho venceu por 2-0, no agregado 2-1, Sertãozinho subiu. E hoje pela manhã, lá em Monte Azul 2, Rio Branco de Americana 1, no primeiro jogo em Americana, já foi 1-0 para o Monte Azul, no agregado 3-1 para o Monte Azul, parabéns ao Monte Azul e ao Sertãozinho, novos integrantes da Série A2. E na Série A4, a semifinal foi essa, o Barba
O União Paulista de Jundiaí pega o Nacional. Jundiaí o Paulista, hoje pela manhã, União Barbarense 1, Colorado Caieiras também 1, só que no primeiro jogo o Barbarense venceu lá em Caieiras por 1-0. Tivemos ontem Taquaritinga 0, Araçatuba 3, estava 1-0 para o Taquaritinga, mas virou Araçatuba no agregado 3-1, o São Caetano 1-1 com o Nacional em seu estádio, no Anacleto Campanella, mas o Nacional venceu a primeira por 3-0, no agregado 4-1 para o Nacional. E ontem, Joseense 0, Paulista 2, lá em Taubaté, que foi o jogo. No primeiro jogo em Jundiaí foi 2-2, então no agregado deu o Paulista. É isso aí, meus amigos. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Aqui, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. Seguimos em rede nacional. Vem aí, Ulisses Costa com o jogo do Palmeiras, Sport Palmeiras. Depois, Santos e Bahia com Caperanes. E a gente volta durante a semana com o nosso papo diário aqui de Ponte Guarani. Um grande abraço e até a próxima! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.